Todos nesta academia sabem que o departamento de ferraria é uma merda. Então, quando a demonstração dos melhores alunos de cada departamento começa, ninguém espera nada do ferreiro. O primeiro a entrar na arena é um aluno do departamento de combate, e seu oponente é um robô de combate especial de rank C. E como esperado, ele o destrói com um único golpe, mandando pedaços voando por toda a arena. Todos os alunos o aplaudem imediatamente. Em seguida, uma aluna do departamento de suporte entra com seu corvo. Seu oponente é o mesmo robô de rank C, mas com armadura reforçada. No entanto, isso acaba não sendo problema algum para o seu corvo. Ele voa alto no céu e desfere um único golpe rápido, deixando um buraco bem no meio do robô blindado. Todos os alunos começam a torcer por ela como se fosse um verdadeiro prodígio. Todos os professores e alunos têm certeza de que o representante do departamento de ferraria será simplesmente humilhado em comparação aos dois alunos anteriores. Mas quando nosso cara, C1, entra na arena, as coisas tomam um rumo diferente. Eles oferecem a ele um robô de rank D como concessão, presumindo que ele não chega nem perto do nível dos alunos anteriores, mas ele imediatamente pede que o substituam por um robô blindado de rank B. Todos ficam chocados com a escolha dele, mas preparam o robô de qualquer maneira. Então C1 começa a carregar com mana a espada em sua bainha, todo equipamento que ele mesmo forjou. No momento em que todos veem a qualidade do seu equipamento, ficam completamente chocados. Enquanto isso, C1 termina de carregar sua espada, e o poder de sua chama de 5 cores é simplesmente incrível. Mesmo com o robô ativando sua armadura de energia, um único golpe do nosso garoto é suficiente para reduzi-lo a pó, junto com metade da arena. Quando a poeira baixa, todos ficam completamente sem palavras. Até o apresentador não consegue encontrar palavras para falar. Então, quem exatamente é C1? No passado, ele era o maior ferreiro do mundo, mas nem ele teve chance quando os 5 reis demônios decidiram massacrar a humanidade através do Mar da Perdição. Os heróis revidam e finalmente conquistam a vitória no final, mas o custo é absoluto. Mesmo sem os demônios, não resta nada do mundo. A maior parte do planeta já foi engolida pelo Mar da Perdição, e a vitória parece uma derrota completa. Lee Se-un, o último ferreiro da humanidade, encara o mar infinito que se aproxima a cada segundo que passa. Ao lado dele estão 3 heróis mortalmente feridos que só conseguiram matar os reis demônios graças ao equipamento que o nosso garoto forjou para eles. Mas agora a hora deles chegou, e Se-un é deixado sozinho, cercado por nada além do mar infinito. É quando ele decide criar um último item. Ele quase não tem tempo nem recursos, mas com sua habilidade única, extrai um minério especial do próprio corpo e começa a forjar uma adaga. E assim que a água o alcança, ele termina o trabalho e então se apunhala com ela. No momento em que o mar o engole, uma habilidade oculta é ativada, o retorno à origem, e então tudo desaparece em total escuridão. Uma luz repentina atinge seus olhos, e ele se pergunta se ainda está vivo. Uma voz chama pelo candidato Lee, um nome que ele não ouve há 31 anos. Olhando em volta para a cena do seu exame de admissão, ele se pergunta se a vida está apenas passando diante de seus olhos, mas então se lembra daquela última arma que forjou. A manifestação é chamada de retorno à origem, e a ficha dele cai. Isso aconteceu por causa da arma que ele fez do seu próprio minério de vínculo. O instrutor chama a atenção dele, dando-lhe um último aviso. Se ele não levar isso a sério, será expulso. Enquanto Se-un pega sua arma, sua mente viaja de volta aos arrependimentos do passado. Ele pensa em como as coisas poderiam ter sido se ele tivesse começado antes, se perguntando se realmente consegue mudar o futuro desta vez. Segurando a arma na mão, ele lembra a si mesmo que o passado não importa mais. O que importa é que ele tem uma segunda chance. Ele precisa agarrar essa oportunidade para proteger a todos. Esse pensamento por si só é o suficiente para trazer um sorriso esperançoso ao seu rosto. A primeira coisa na sua lista é passar no exame de Babel. Encontrar os 3 cães vai ter que esperar. Ele põe as mãos à obra. Com toda uma vida de experiência guiando suas mãos, sua forja é tão impecável que atrai imediatamente o olhar do avaliador. O professor se inclina, observando de perto. O trabalho de martelo de Se-un parece lento de fora, mas o ritmo é perfeito, criando uma ressonância clara e nítida a cada batida. Depois de checar os materiais, o avaliador conclui que esse nível de habilidade é de primeira. Até mesmo o assistente fica impressionado com a qualidade. Ambos têm certeza de que a peça é mais do que suficiente para passar no exame, mas então, para o choque absoluto deles, Se-un de repente quebra o item. Nesta nova vida, ele não vai comprometer seus padrões fazendo algo superficial. O assistente fica furioso, vendo o ato como um insulto à forja, mas Se-un pede calmamente uma chance de refazer a tarefa. Quando An tenta protestar, o avaliador o repreende, observando que Se-un, na verdade, não quebrou nenhuma regra. Voltando-se para o garoto, o professor o lembra que restam apenas 40 minutos.
C1 simplesmente alega que não consegue se forçar a entregar algo tão medíocre. Impressionado com a confiança dele, o professor lhe deseja boa sorte. Nosso herói recomeça, mas logo depara com um obstáculo. Seu corpo mais jovem não tem a mana e a força física que ele está acostumado, e o tempo está passando. Ele precisa de um atalho que funcione para sua situação atual. De repente, um som estranho ecoa pela sala, atraindo a atenção de todos. Os outros candidatos encaram incrédulos. C1 está infundindo mana manualmente nas pedras de ignição. Um candidato avisa que se elas pegarem fogo, irão explodir, mas o nosso garoto ignora os gritos de pânico e joga as pedras diretamente na forja. A sala vira um caos com os alunos correndo, com alguém até gritando por um extintor de incêndio. A Tean implora ao professor para intervir, mas o avaliador permanece calmo. Ele ordena que ele observe o fluxo do fogo, recusando-se a entrar em pânico como um novato. Diante deles, um demônio de fogo de 5 cores se ergue, que são chamas de alta temperatura aprimoradas pela ressonância de diferentes pedras de ignição. É uma técnica brilhante de alto nível que requer controle preciso de mana, mas usa muito pouca energia de fato. Os outros candidatos só conseguem assistir maravilhados enquanto a forja se mantém estável, percebendo que, contra todas as probabilidades, nada vai explodir. O professor nota a mudança de tonalidade do lingote de ferro, reconhecendo a técnica de alto nível de usar a ressonância da pedra de ignição para amplificar o calor e acelerar o processo de forjamento. Mesmo assim, olhando para o relógio, ele continua cético de que C1 consiga vencer a janela de 30 minutos restantes. Conforme a martelada continua, o corpo subdesenvolvido de C1 se torna seu maior inimigo. Suas reservas de mana secam e sua barreira protetora falha, deixando-o para suportar o calor bruto da forja. Ele faz uma promessa silenciosa de priorizar o treinamento físico assim que o exame terminar, mas, por enquanto, ele supera a exaustão, utilizando cada segundo restante. Quando o instrutor finalmente manda parar, nosso garoto consegue concluir seu trabalho, a lâmina de fogo de 5 cores, o que aciona uma notificação do sistema concedendo a ele uma habilidade de artesão única. A qualidade da lâmina deixa a sala em estado de choque. Os resultados do julgamento são incrivelmente altos, e C1 casualmente se oferece para deixar o professor examinar os atributos detalhados do item. O assistente fica tão extasiado pela demonstração de habilidade que declara sua aprovação ali mesmo, esquecendo-se momentaneamente de esperar a palavra oficial do professor. Após o exame, C1 se encontra no escritório do professor Kim In-cheol. Embora C1 dê uma confirmação educada quando questionado se está satisfeito com seu trabalho, o professor consegue sentir a insatisfação persistente em seus olhos. Indo direto ao ponto, Kim In-cheol sugere que C1 deveria retirar sua candidatura, explicando que o departamento de refinamento de Babel é um navio afundando com uma reputação decrescente. C1 já está bem ciente do futuro em que o departamento acaba desmoronando e a Academia Vulcan assume a liderança. No entanto, quando o professor tenta direcioná-lo para Vulcan, C1 o impede. Ele corrige com firmeza a visão do professor, afirmando que a Vulcan não será o melhor instituto porque Babel é o lugar que ele pretende transformar através da própria matrícula. Ouvindo a afirmação ousada de C1, o professor o lembra de que ele terá que se tornar o primeiro colocado do departamento primeiro. Nosso garoto não pisca. Ele está totalmente confiante de que, mesmo em nível de estudante, está em uma liga própria. Ainda assim, agarrar o lugar de primeiro colocado dos calouros em Babel não é um passeio no parque. C1 sabe muito bem como funciona. A academia escolhe o primeiro colocado através de um exame oficial de alto risco entre os 2 melhores alunos do departamento, e apenas um sai com o título. A Academia Babel é um labirinto enorme dividido em 3 departamentos, a Carcuf para combate, Ur para suporte e Borsipa para tecnologia. Em cada um deles, dezenas de cursos estão emaranhados como raízes bagunçadas. Para se tornar o primeiro colocado naquele caos, um aluno tem que ofuscar a todos naqueles inúmeros cursos e provar que é o absoluto melhor dos melhores. O professor está claramente impressionado, mas ainda tenta empurrá-lo para a Academia Vulcan, apontando que um ferreiro com o talento dele pertence àquele lugar. C1 entende a dica, mas se mantém firme, insistindo que Babel vai se tornar a melhor escola assim que ele estiver matriculado. O professor acha o garoto incrivelmente arrogante, mas ele não odeia essa atitude. Ele estende a mão para um aperto, dizendo estar ansioso para ver do que o nosso garoto é capaz. Quando suas mãos se encontram, a habilidade de vínculo de C1 é ativada, estabelecendo um vínculo de nível 1 com o professor. Ele não perde tempo e o extrai imediatamente, conseguindo uma pedra de vínculo de ferro portador de chamas. É um metal de alta qualidade com uma textura estranha semelhante à madeira que é perfeito para armazenar chamas em seu interior. De volta ao seu apartamento, C1 observa o metal que extraiu do professor. A qualidade é sólida, mas o tamanho definitivamente deixa a desejar. A extração de vínculo é um negócio complicado.
Ela basicamente puxa minérios inexistentes do nada, com base na força de sua conexão com um alvo. No momento, o nível do seu vínculo mal é suficiente para utilizar o metal e comparado a outros calouros, seus atributos atuais no sistema são bem miseráveis. Ele suspira, mas, honestamente, não está reclamando. Ter atributos miseráveis em troca de voltar ao passado é uma pechincha que ele aceitaria qualquer dia. Ele diz a si mesmo para não ser ganancioso. Ele tem muito tempo para eventualmente esmagar a Pandemônio. Aquela organização não apenas pisoteou a humanidade. Eles foram os mentores que orquestraram a invocação das 6 divindades demoníacas que aniquilaram todo o mundo. Se ele vai detê-los, não pode se dar ao luxo de ser exigente com seus métodos. Ele também não pode correr o risco de se confundir sobre os eventos futuros, então sua prioridade é obter um armamento ou uma habilidade relacionada à memória. Com seu primeiro objetivo de se matricular na Babel concluído, é hora de focar na segunda fase de seu plano. Nesse momento, uma notificação chama sua atenção. Seu nível de vínculo aumentou, desbloqueando uma nova habilidade, impressão de vínculo. Uma semana depois, é o primeiro dia de C1 na Academia Babel. O lugar é tão gigantesco e imponente que ele quase acaba andando em círculos antes de finalmente encontrar a sala de refino. Assim que entra na sala de aula, ele se depara com um sermão de Michael Barman, o vice-reitor de Borsippa. Michael o repreende por seu atraso e sua atitude supostamente relaxada. O professor Kim tenta intervir e defendê-lo, apontando que ainda faltam 10 minutos para o exame adicional sequer começar, mas Michael não dá ouvidos. Ele continua implicando com a postura de C1. Observando a discussão, C1 finalmente entende por que o professor Kim queria que ele ficasse longe deste lugar. Não é apenas que os índices do departamento estão despencando, mas eles também estão claramente em conflito com os superiores. Nosso garoto tenta ser simpático e cumprimenta outro aluno por perto, mas recebe um gelo total. É um momento constrangedor, para dizer o mínimo. Nesse momento, uma mulher se aproxima e pergunta se todos estão finalmente presentes. Quando o vice-reitor a chama de reitora, os olhos de C1 se arregalam. Ele a reconhece instantaneamente. É a própria reitora do departamento de Borsippa da Babel, Ryu-Yo. C1 não consegue deixar de se perguntar por que alguém de tanto peso como ela estaria ali. Em sua vida passada, esta senhora era uma cliente assídua em sua loja. Ela é uma potência de classe S com uma habilidade única e aterrorizante. Ela pode devorar armamentos para ficar mais forte. Na verdade, ele a viu em seus momentos finais, onde ela admitiu que seu único grande arrependimento era comer seus equipamentos de alta qualidade. A voz do professor Kim o traz de volta à realidade. É hora do exame adicional. As regras são simples, mas brutais. Eles têm 90 minutos para criar um armamento que combine perfeitamente com a espada do exame anterior. O problema? Eles precisam usar uma forja alquímica para criá-lo. Uma pilha gigantesca de minérios é disposta para eles escolherem, e com a reitora e o vice-reitor atuando como juízes, a pressão vai às alturas. Assim que o sinal toca, C1 amarra o seu avental. Ele se concentra na forja alquímica, sabendo que precisa criar uma ressonância perfeita usando mana puro para que as energias elementais não saiam de controle. Uma voz provocadora quebra sua concentração, perguntando se ele acha que encarar os materiais aumentará sua mana num passe de mágica. Quando C1 pergunta se aquilo foi direcionado a ele, o estudante loiro e arrogante, Hans Barman, apenas zomba dizendo que C1 é o único ali além dele. O professor Kim intervém para mandar Hans calar a boca e se concentrar, mas o estrago já está feito. Hans é filho do vice-reitor, e é óbvio que ele está se achando devido à sua linhagem. Ele menospreza o baixo nível de mana de C1, confiante de que o treinamento de sua própria família Barman, famosa pela forja alquímica, lhe dá uma vantagem imbatível. Hans já possui níveis de mana comparáveis ao melhor aluno do segundo ano. Ele pega um pouco de lazurita e Jadianin, ambos minérios de elemento água com muita mana, com um semblante de quem já venceu. A reitora Ryu observa enquanto Hans escolhe os minérios de água, e o professor Kim observa que forjar atributos de água é incrivelmente sensível ao fogo, tornando isso um pesadelo de forjar. O vice-reitor Michael zomba, alegando que preocupações antiquadas não se aplicam à alquimia moderna. Kim resmunga que, embora a alquimia não seja limitada pelo espaço tradicional, o tempo ainda é um fator enorme dependendo de quem lança. Michael simplesmente o interrompe, gabando-se de que seu filho precisa apenas de 30 minutos para sintetizar qualquer minério. O professor Kim fica boquiaberto quando percebem que Hans realmente é tão rápido assim. Sua velocidade de ressonância está muito acima da de um calouro típico. Fica claro que o exame foi armado desde o início para favorecer alguém como Hans, que cresceu em um laboratório de alquimia. O professor Kim amaldiçoa silenciosamente o vice-reitor pelo descarado favoritismo. Enquanto isso, os olhos da reitora Ryu se arregalam ao olhar para C1. Ele nem tocou nos minérios de água.
Em vez disso, ele pegou o hidrato e pedras de fogo carmesim, o exato oposto das escolhas de Hans. Ao ver as pedras, Michael zomba, comentando que o garoto claramente tem orgulho demais para o seu próprio bem. Até Hans não consegue evitar de olhar, imaginando se Seun pegou aqueles minérios contrastantes apenas para ser do contra. Da perspectiva do loiro, a escolha é nada menos do que estúpida. Com a mísera capacidade de mana de Seun, não há como ele conseguir controlar pedras de fogo carmesim. Hans começa a relaxar, achando que essa será uma vitória fácil, mas seu monólogo interno é interrompido quando ele nota algo estranho. Seun ativa sua nova habilidade, Impressão de Vínculo. Usando a habilidade, ele equipa o ferro portador de chamas em seu braço direito. Instantaneamente, seu membro é envolvido por uma chama ardente controlada. Hans zomba, descartando isso como um truque barato, mas nosso garoto nem sequer levanta os olhos. Ele já está totalmente focado. O vice-reitor observa com um sorriso presunçoso, notando que Seun está tentando criar ressonância usando o mesmo atributo dos minerais. Para ele, isso é um erro de principiante. Usar mana puro para ressoar com minerais elementais normalmente apenas força a energia elemental a enlouquecer, o que é uma passagem só de ida para um acidente feio. Ele se recosta, esperando pela explosão, mas o desastre nunca acontece. Em vez disso, o poder de fogo de Seun dispara para um nível incrível, quase cegando os espectadores. Em um borrão de movimento perfeito, ele finaliza a síntese e completa o armamento, uma bainha de acúmulo de fogo projetada perfeitamente para sua espada. A sala fica em um silêncio sepulcral quando a descrição do item aparece. É um item de grau raro. Ele não só consegue armazenar quantidades massivas de mana de atributo fogo, mas também permite ao usuário liberar uma habilidade chamada Incêndio Latente. Hans, ainda no meio da forja, está suando frio. Ele não consegue entender como nosso garoto terminou uma síntese tão instável sem o menor problema. Ele começa a duvidar de sua própria análise, e é aí que as coisas desandam. Em sua distração e arrogância, Hans erra o momento exato ao imbuir suas pedras de mana com energia elemental. Seu pai percebe o erro e grita um aviso, mas é tarde demais. No segundo seguinte, uma enorme explosão sacode todo o laboratório. Quando a tarde chega, a sala de refino é uma bagunça de fumaça e tensão. O vice-reitor, como a cobra que é, imediatamente tenta virar o jogo a favor do seu filho. Ele declara o duelo um empate, usando o ferimento de Hans como uma desculpa conveniente para adiar a decisão final. O professor Kim não engole essa. Ele aponta que o acidente se deveu inteiramente ao próprio descuido de Hans. Michael simplesmente rebate, acusando Kim de se importar mais com as notas das provas do que com o bem-estar dos seus alunos. No entanto, Michael ainda não terminou de jogar sujo. Ele começa a apontar falhas no desempenho de Seun, alegando que alcançar a ressonância completa e a emissão de mana de alto nível em menos de 5 minutos é impossível para um novato. Não deveria ser humanamente possível para um calouro agir daquela forma. Seun apenas os observa, com a mente na técnica que ele realmente usou, algo que sequer deveria ser descoberto por anos. Ele usou um método projetado para a criação de armamentos quando a forja normal é impossível. Aos olhos dele, a alquimia não se trata de matar o minério para remodelá-lo. Trata-se de encontrar o núcleo do mineral e deixar a vida do minério se desdobrar. Ele basicamente usou um atalho de nível do futuro, mas não tem a menor intenção de explicar isso para um cara como Michael. Ele apenas se faz de bobo, encarando de volta com uma expressão indiferente. Michael morde a isca, sorrindo com desdém enquanto chama Seun de fraude na cara dura. Ele argumenta que um calouro forjar um item de grau raro é uma impossibilidade estatística, então ele deve ter trapaceado. R começa a ficar realmente puto, mas é interrompido pela voz da reitora Ryu. Para o choque de todos, ela concorda, dando um passo à frente para dizer que o talento de Seun não faz o menor sentido. Michael está praticamente radiante, achando que a reitora o está apoiando para desclassificar o garoto e exigir uma reavaliação. Mas aí as coisas ficam estranhas. A reitora Ryu não está olhando para as regras. Ela está encarando a bainha, e sua boca está literalmente salivando. Parece que ela está prestes a perder o controle, claramente morrendo de vontade de dar uma mordida no armamento. Ela se contenta em perguntar se pode dar pelo menos uma lambida, deixando a sala inteira pasma com sua ganância repentina e bizarra. Mais tarde, nosso herói sai, refletindo sobre sua bainha recém-forjada. O tempo foi um pouco ruim, fazendo o produto final parecer imaturo e incompleto para seus olhos experientes, mas ainda foi mais do que suficiente para deixar um gosto amargo na boca do vice-reitor. Enquanto caminha, o nome Barman continua coçando no fundo de sua mente. Ele sabe que já o ouviu antes, e então a ficha cai. Ele se lembra de uma história da cachorro explosivo, Louis Valan. Ela havia mencionado ter comprado um armamento em Babel que acabou explodindo, deixando-a com queimaduras de mana permanentes. Ele percebe que Hans provavelmente foi o ferreiro incompetente por trás dos ferimentos permanentes de Louis.
Seu plano original era rastrear e reabilitar todos os 3 cachorros, mas ele decide deixar o caminho de Louie em paz por enquanto. Esses mesmos ferimentos são o que a transformam na cachorro explosivo e a fazem se desviar. Enquanto isso, na sala de conferências do departamento de Borsippa, um debate acalorado está em andamento. A reitora Hill está insistindo muito para nomear Seun como orador do departamento, mas os outros professores estão céticos. Quando ela pergunta sombriamente se alguém tem alguma objeção, Michael se manifesta de forma dissimulada. Ele enquadra isso como uma sugestão em vez de uma objeção, lembrando-a de forma incisiva que ela se tornou reitora recentemente. A discussão muda para a própria bainha. Embora impressionante, o conselho quer uma análise mais detalhada. O professor Kim intervém, apontando que, mesmo que o acabamento careça de um pouco de polimento, a forma como a mana é utilizada e sua compatibilidade perfeita com a lâmina de fogo de 5 cores é genial. Um professor analisa o relatório, admirando os atributos, mas ainda duvidando que um calouro pudesse realmente fazer isso. A reitora Hill cala a todos com uma bomba. Ela diz ao conselho que o armamento que estão observando é provavelmente apenas 60% do que Seun realmente pretendia fazer e que essa mesma deficiência é o que torna seu potencial tão aterrorizante. Para resolver a questão, ela oferece a eles um lugar na primeira fila para a demonstração dele como orador. Ela está tão confiante que coloca sua carreira em jogo. Se não aceitarem a decisão dela depois de vê-lo em ação, ela renunciará ao cargo imediatamente. No dia seguinte, na cerimônia de abertura, o imperador Ludwig Schubert dá o pontapé inicial com uma longa palestra sobre a história de Babel. Ele fala sobre como há 5 anos, os céus enviaram a Torre dos Heróis em prol da evolução humana, mas o mundo abaixo respondeu liberando o pântano do pandemônio para corromper tudo em seu caminho. Enquanto a humanidade ganhava novas possibilidades, uma enorme calamidade nascia no mesmo momento. Babel, localizada no meio do oceano, vem produzindo heróis desde então, e agora o imperador está convidando os novos alunos a se juntarem a essas fileiras. Olhando para o velho, Seun já sabe que ele não é o santinho que finge ser. O locutor finalmente chama para a demonstração dos oradores, convocando os melhores candidatos deste ano ao palco. Enquanto Seun sobe, ele se lembra de todos os idiotas arrogantes que conheceu em sua vida passada, caras que eram presunçosos demais só porque eram os melhores alunos. Agora que a demonstração está realmente começando, ele finalmente consegue ver por que eles tinham esse tipo de atitude. O locutor explica o desafio. Eles enfrentarão uma unidade dourada produzida pela fábrica de marionetes, o modelo de automação 9. Este não é apenas um boneco de treino qualquer. Ele tem desempenho de combate suficiente para realmente lutar de igual para igual com um herói de rank C. Olhando para o robô, nosso garoto se pergunta se a coisa consegue usar artes marciais considerando que não está carregando nenhuma arma. A primeira demonstração vem do departamento de combate, liderada pelo orador de Akar Kuf, Jake Myers. Olhando para o cara, Seun deduz que ele é o terceiro filho da família Myers, um clã famoso pela esgrima, embora esse garoto seja claramente um especialista em artes marciais corpo a corpo. Jake se posiciona contra o robô, e a partida começa. O robô ataca imediatamente, mas Jake desvia do golpe com facilidade. Ele se abaixa sob outro ataque, mantendo-se ágil em seus pés. O robô continua pressionando, e Jake continua se esquivando até que ele finalmente recua, decidindo que é hora de partir para a ofensiva. Ele avança como um animal selvagem e crava um soco profundamente no estômago do robô. O impacto é tão brutal que esmaga o revestimento de metal, deixando o público em silêncio absoluto, em choque. Seun se lembra que na vida passada, esse cara morreu jovem como um Hankia em meados de seus 20 anos. Vendo-o agora, ele é um prodígio que surge a cada década, o que faz nosso garoto se perguntar como alguém tão talentoso morreu tão cedo. Mas Jake não parou em apenas um soco. Ele ataca novamente, destruindo completamente a máquina em pedaços. Ele solta um suspiro de satisfação, brincando sobre como finalmente se soltou um pouco. O locutor fica igualmente chocado, mas rapidamente começa a elogiá-lo. Subjugar um autômato com o poder de um herói de rank C usando nada além de força bruta não é um feito pequeno. Depois de uma performance magnífica como essa, qualquer um estaria sentindo a pressão. A demonstração continua com a oradora do departamento de suporte, Erin Vierica. Olhando para ela, nosso garoto percebe que ela não está sentindo pressão alguma. Sendo a filha mais velha da família Envy, uma das 3 grandes famílias do Japão, ela está acostumada com os holofotes. Na vida passada dele, ela era uma heroína de rank e assim empunhando um armamento de grau mítico, mas acabou caindo na corrupção, transformou-se em uma magem e foi eliminada por sua própria família. Seun decide manter distância. Ele não quer se envolver com alguém destinada a se tornar uma magem. Assim que ele pensa isso, ela olha para trás, para ele, antes de dar um passo à frente.
Erika enfrenta um modelo 9 equipado com armadura pesada, exibindo uma defesa cerca de 1,5 vezes mais forte que a anterior. Ela abre uma pequena gaiola, soltando um pássaro. Quando um de seus olhos começa a brilhar, ela ordena que o pássaro vá. Ele voa com um guincho estridente. O robô se prepara, e parece que será um osso duro de roer, já que é um tipo especializado em defesa. De repente, o corvo de Erika se transforma em uma besta mecânica completa, com garras super afiadas e armadura pesada. Ele dispara em direção ao robô e, em um único segundo, perfura um buraco enorme através dele, inutilizando a máquina. O corvo volta à sua forma original e retorna para sua dona. O locutor se gaba de como ela destruiu um robô defensivo de rank C com um único golpe, enquanto o público vai à loucura. Agora a pressão é imensa. Se Seon apenas exibir uma arma e dar o dia por encerrado, ele provavelmente será vaiado para fora do palco. O locutor chama o nome dele e ele dá um passo à frente. Enquanto isso, Ludwig, atuando como supervisor da demonstração, comenta sobre como o nível dos novos oradores do departamento está notavelmente alto. Já faz muito tempo que o departamento de refinamento não produzia um orador, então ele presume que a pressão sobre C1 deve ser esmagadora. Ryu-Yo, a segunda supervisora, apenas observa com um olhar de cumplicidade. O público já está nas nuvens de tanta empolgação, graças às exibições chamativas dos departamentos de combate e suporte. Quando nosso garoto dá um passo à frente e desembainha sua espada, um murmúrio se espalha pela multidão. Todos ficam chocados ao ver um calouro segurando um item de grau raro, mas estão céticos se um ferreiro pode realmente se igualar à intensidade dos dois prodígios anteriores. Ouvindo a dúvida dos alunos, Michael sorri do seu assento na plateia. Ele está de olho na cadeira da reitora, e se um fracassar aqui, será a vantagem perfeita para tomá-la. No palco, o locutor declara que o nosso garoto enfrentará o modelo 10, que tem o poder de combate de um herói de rank D. Seon o interrompe imediatamente, exigindo de forma incisiva que tragam o modelo 8 e o equipem com armadura completa. O locutor fica petrificado. O modelo 8 consegue resistir a ataques de heróis de rank B em certos casos, e ele quer que seja blindado além disso? O locutor tenta dar uma desculpa, dizendo que não conseguem preparar um modelo assim de última hora, perguntando-se em segredo se esse garoto está apenas tentando arruinar a demonstração. No entanto, o professor Kim aparece de repente, empurrando exatamente o modelo que nosso garoto pediu, já com a armadura completa. Sem outra escolha, o locutor sinaliza o início da partida. O professor Kim diz para ele ir com tudo, e o aluno pretende corresponder às expectativas. Ele saca a espada, e chamas de 5 cores diferentes irrompem da lâmina. Jake observa, empolgado com a cena, enquanto um Hans invejoso zomba, convencido de que Seon está apenas se exibindo. Na cabeça de Hans, é impossível que Seon tenha mana suficiente para controlar uma espada daquelas. Ele não está totalmente errado sobre a dificuldade. As chamas dentro da lâmina de fogo das 5 cores entram em conflito naturalmente, e se não forem controladas com uma quantidade imensa de mana, elas explodem e levam o braço do usuário junto. Mas o nosso garoto não está usando mana bruta. Ele está usando a bainha de acúmulo de fogo para armazenar as chamas internamente e a sua habilidade de artesão das chamas para injetar fogo carmesim na mistura. Com o armazenamento concluído, ele se prepara para liberar o fogo selvagem, uma habilidade que detona a mana comprimida. Ele força os demônios das 5 cores a explodirem de uma só vez enquanto ataca o robô. A explosão é imensa, engolindo a arena inteira em uma fumaça densa. Quando a fumaça se dissipa, Seon se pergunta dramaticamente se ele exagerou. Uma enorme marca de destruição causada pelo seu golpe se estende pelo chão da arena. O locutor, se recuperando do choque, chama imediatamente a equipe de suporte de construção para correr para o auditório central. Com esse final explosivo, a avaliação de meio de semestre para a demonstração começa oficialmente. Depois da apresentação, o nosso garoto é convocado diretamente para a sala da reitora. Ryu-Eu entra um pouco depois, pedindo desculpas pelo atraso porque estava preso ajudando a limpar a bagunça absoluta que ele fez na arena. Seon pede desculpas nervoso, admitindo que provavelmente deveria ter controlado um pouco melhor o seu poder. Ele está lá sentado esperando um sermão ou uma bronca, mas ela explica rapidamente que não é por isso que ele está ali. Antes que ela consiga ir direto ao ponto, seu estômago solta um ronco alto e constrangedor, deixando-a bem envergonhada. A ruiva não fica enrolando por muito tempo, no entanto. Ela olha bem nos olhos dele e oferece comprar a sua lâmina e bainha por 10 vezes o preço de mercado. Seon está perplexo demais para sequer processar a oferta, mas exatamente naquele momento, uma notificação toca. Ele formou um vínculo oficial com ela. O nosso mano fica surpreso ao ver o vínculo se formar tão cedo. Na sua vida passada, ele teve que alimentá-la com os seus armamentos várias vezes só para estabelecer uma conexão. Por fora, ele agradece a ela, mas por dentro, ele já está planejando tirar vantagem da situação.
Ele usa a extração de vínculo nela e imediatamente consegue obter um pouco de ferro da gula. É um metal de alto nível e qualidade suprema que gera calor consumindo ferro e pode até criar sangue mineral se for alimentado o suficiente. Quando o nosso garoto finalmente pega o metal, ela pergunta de novo se ele vai vender o seu equipamento para ela. Ele recusa na mesma hora. Logo depois, o professor Kim abre a porta para pegar seu emprestado por um tempo, deixando a reitora para trás com o estômago ainda roncando. Kim o leva para o coração da Academia Babel, o antigo prédio principal conhecido como Mansão Marduk. Eles estão lá para conhecer o diretor da academia. No caminho, Kim avisa para Seun se comportar. O diretor não ignorou simplesmente a bagunça no auditório. Ele está num nível muito superior a qualquer um deles. Seun garante ao seu professor que ele dá conta do recado e entra. O diretor da academia é ninguém menos que Ludwig. Na vida anterior, ele foi o herói que lutou e exterminou um ser divino demoníaco do céu da aniquilação. Ludwig começa a conversa chamando os armamentos de Seun de interessantes. Ele menciona que tem alguns arrependimentos, mas grandes expectativas. Ouvir a palavra arrependimentos faz Seun querer jogar a sua obra de arte de volta na fornalha. Mesmo assim, Ludwig oferece a ele a escolha de 2 recompensas pelo seu trabalho duro. Depois de pensar bem, ele pede algo para aumentar a sua capacidade de mana e memória. Com o movimento da mão de Ludwig, 2 itens caem nas mãos de Seun. Um é a pedra de tinta pesada, que absorve mana de tudo que toca. O outro é o marfim dos sonhos, que se conecta aos sonhos usando uma mana onírica. Seun fica chocado. Embora a pedra de tinta seja rara, o marfim dos sonhos é quase impossível de encontrar. Eles serão difíceis de manusear, mas ele já tem uma ótima ideia de como usá-los. Quando perguntado se gostou das recompensas, Seun responde que são perfeitas. Assim que ele sai, uma voz vem de um buraco de fechadura perguntando a Ludwig o que ele estava pensando ao dar 2 recompensas para apenas um cara. Ludwig responde com naturalidade que é porque Seun tem a capacidade de lidar com elas. A voz oculta comenta que Ludwig deve se ver no garoto, e Ludwig concorda, observando que Seun tem profundidade suficiente para isso. A voz responde sutilmente que, na verdade, não consegue imaginar o quão fundo essa profundidade vai. Quando nosso garoto entra na sala de aula, Han já está se gabando dos seus laços com Howard, um veterano do 3º ano e orador em Borsippa. Os outros colegas de classe ficam maravilhados com os seus contatos. No entanto, quando Seun entra e lança um olhar sombrio para Hans, o loiro fica instantaneamente paralisado de medo. Enquanto Hans amaldiçoa silenciosamente o plebeu Seun, o professor Kim entra para começar a primeira aula. Ele apresenta um monte de lingotes conhecidos como liga de projeção, um material dezenas de vezes mais sensível à mana do que os minérios comuns. Kim demonstra injetando mana no interior de um lingote. Instantaneamente, o armamento imaginado em sua mente é criado com facilidade. Observando o professor trabalhar, o nosso garoto percebe que o homem não chegou aos 100 melhores artesãos do mundo à toa, um fato que ele sentiu claramente ao criar a pedra de vínculo deles. Os armamentos criados por esses lingotes não podem ser usados em batalha de verdade. Como a liga é muito sensível à mana, ela basicamente registra o subconsciente do criador, forçando-o a refletir sobre o seu eu interior. É por isso que são chamados de alter egos. As lâminas que eles criam são um reflexo direto de quem eles realmente são. O professor Kim explica que, em vez de uma autoapresentação padrão, o departamento de refino usará esses alter egos. Eles ficarão em exibição no prédio dos fundos por uma semana, e ele deseja sorte a todos. Seun percebe o preço dessas ligas, mais de 10 milhões cada. Isso só mostra o quanto a Babel se esforça para fazer com que até uma simples autoapresentação pareça grandiosa. Hans tenta a sorte primeiro, mas ele nem consegue manter a sua espada sob controle. O nosso garoto, por outro lado, está olhando ao redor e se perguntando por que ninguém aqui parece ter algum talento real. Então o seu nome é chamado. Encarando seu lingote, Seun decide que não há mais sentido em se segurar. Ele já é o orador do departamento, então é melhor ir com tudo. Ele deixa sua mana fluir, mas percebe um segundo tarde demais que pode ter exagerado. No instante seguinte, uma explosão estilhaça as janelas. Na cerimônia de exibição, uma multidão imensa se reúne, especificamente para ver o alter ego do melhor aluno do departamento de refino. Para o choque de todos, não é apenas uma única espada. O lingote de Seun absorveu acidentalmente 19 ligas de projeção que estavam por perto, resultando numa exibição de várias armas que o departamento decidiu exibir exatamente como foram criadas. Eles afirmam que essa grande exibição é uma representação da vasta aptidão de Seun. Os alunos estão compreensivelmente nervosos, presumindo que ele deve ser incrivelmente confiante para fazer algo assim. Alguns sussurram que, como já faz um tempo desde que o departamento de refino teve um orador, a escola está apenas tentando promovê-lo como um gênio.
No entanto, os outros dois oradores veem as coisas de um jeito diferente. Eles suspeitam que nem mesmo aquela montanha de ligas de projeção foi suficiente para expressar totalmente o verdadeiro potencial de C1. Enquanto isso, de volta à oficina, o nosso garoto está forjando com tanta precisão que não tem nem mesmo uma margem de erro de 0,01 segundo. O assistente o observa se sentindo um pouco inútil. O que sobrou para ensinar a alguém assim? Decidindo pular a tutoria, vai procurar outros alunos que realmente precisem de uma demonstração. Assim que a aula acaba, o nosso cara encara as lâminas que formou e levanta o martelo para atacá-las de novo. A voz de interrompe, perguntando se ele realmente está prestes a quebrá-las. Ele sugere mantê-las, pois precisam entregar os produtos acabados depois da forja desta semana para que os cadetes possam garantir os seus orçamentos. O sistema de apoio da Babel funciona basicamente com base no histórico de vendas externas de armas. Pergunta o que está por trás da insatisfação óbvia de C1, se perguntando se é a sua mana. Ele admite que, na verdade, é o seu corpo. O problema é que ele precisa começar a treinar com a pedra de tinta pesada, mas a sua resistência física atual não dá conta do recado. É quando oferece uma solução. Por que não usar bufos em vez de depender puramente do treinamento físico? A constatação atinge C1 com força. Na sua vida passada, ele nunca se importou com esse método, mas agora parece ser a sua única chance de forjar a pesada pedra de tinta enquanto seu corpo ainda não tem a força bruta para fazer isso sozinho. O nosso garoto agradece a pela dica. Enquanto tenta ignorar a gratidão, C1 retribui o favor com um conselho. Use apenas 70% da sua mana. Ele aponta que queima toda a sua reserva durante a forja e sugere focar apenas em um único ponto em vez disso. C1 vai embora, deixando completamente perplexo pensando em como um calouro acabou de lhe dar uma aula magistral sobre gerenciamento de mana. A Babel é um lugar único que incentiva a aprendizagem autônoma. Os alunos são livres para assistir a aulas de qualquer departamento ou acumular dezenas de cursos em um único semestre, desde que concluam os requisitos do seu curso principal. O problema é a responsabilidade. Fale em manter as suas notas 3 vezes e será expulso. Aproveitando essa liberdade, C1 entra no trem em direção à estação rumo ao departamento de feitiçaria. Assim que sai do trem, ele esbarra com Erika e os seus guarda-costas. Um dos guardas diz com irritação para ele se afastar, já que está bloqueando o caminho. C1 não recua, dizendo de forma sombria ao cara que é ele quem deveria se afastar. Quando Erika pergunta para onde ele está indo, ele menciona que está indo dar uma olhada no departamento de feitiçaria para ver se consegue fazer uma disciplina secundária. Para grande aborrecimento do seu guarda-costas, Erika se oferece para guiá-lo pessoalmente até lá, mesmo tendo uma reunião para participar. Apesar dos pequenos protestos dos seus subordinados, ela caminha com o nosso herói e pergunta sobre o seu interesse na disciplina secundária. Ele explica que quer aprender bufos para melhorar as suas habilidades físicas sem interferir na sua forja. Ela sugere artes de barreira, mas C1 aponta que elas geralmente são para defesa. Erika explica que a aplicação varia dependendo do usuário. Para demonstrar, ela cria uma barreira no envelope e o desafia a rasgá-lo. C1 tenta rasgar o papel, mas não consegue. Inicialmente, ele se pergunta se ela simplesmente aumentou a durabilidade do papel, mas logo percebe que não é isso. Ele nota que, embora o material mantenha as suas propriedades originais, ele só endurece quando submetido a uma força intensa. Ele observa que a técnica é uma combinação perfeita para a forja, que exige um controle incrivelmente delicado. Erika sugere que ele procure ajuda de um professor para uma fórmula tão complexa, mas enquanto C1 olha de perto para o envelope, a fórmula parece estranhamente familiar. Erika começa a oferecer uma introdução ao professor de composição de barreiras, mas as palavras morrem na sua garganta. Ela observa em silêncio chocado enquanto ele rasga o envelope ao meio sem nenhum esforço. Ele não apenas entendeu a fórmula secreta da barreira da sua família. Ele a desmontou na hora. Ele agradece a ajuda e sugere casualmente que eles comam algo qualquer dia, incluindo seus capangas que ainda o seguem. Os guardas começam a avançar para ele, mas Erika observa a figura de C1 se afastando com uma expressão sombria e intrigada. Diz a ele que, em vez disso, está lhe dando um convite, deixando-o surpreso enquanto ele se afasta. Mais tarde, quando Erika o guia até o departamento de feitiçaria de os boatos já estão correndo a toda velocidade. Alguns alunos presumem que há uma faísca romântica entre eles, enquanto outros afirmam que foram vistos juntos em exibições tarde da noite. O nosso garoto tem a certeza de que ela não tem sentimentos por ele. Caso contrário, o vínculo já teria se estabelecido até agora. Na verdade, ele está lá para fazer um teste de nivelamento antes de poder se inscrever nas aulas. Erika o leva ao local do teste de composição de barreiras, mas o lugar parece um desastre total.
C1 se pergunta se eles estão indo para uma caça ao tesouro ou se há algo escondido atrás de uma barreira, mas ele acidentalmente atravessa a segurança e passa no teste de entrada sem sequer perceber. Ele é pego de surpresa quando o instrutor lhe diz categoricamente que ele já passou na primeira fase. Um pouco antes, Robert Perry, o professor de composição de barreiras, ouviu os rumores de que Erika se interessou por C1. Os capangas dela até lhe mostraram uma foto como prova. Olhando para os dados, o professor percebe porque ela de repente está aparecendo em aulas básicas, um movimento que triplicou o número de candidatos. Para complicar ainda mais as coisas, o irmão da Erika da família Envy também solicitou uma vaga na aula básica. Agora no presente, o professor Perry está particularmente interessado no fato de que C1 contornou o desorientador labirinto de almas. É uma barreira que distorce os sentidos para fazer as pessoas se perderem. É básica, mas um estudante ignorante não deveria ser capaz de detectá-la, muito menos caminhar por ela. O professor anuncia o início do segundo teste. Os alunos devem quebrar uma barreira para extrair mana puro, com as suas notas baseadas na velocidade. Um garoto se aproxima primeiro, desesperado para impressionar Erika. A barreira tem a forma de uma teia de aranha com uma aranha no centro que detecta o mana viajando pelos fios. Enquanto a aranha viver, a teia se regenera infinitamente. O garoto luta, tentando cercar toda a fórmula com seu mana, mas não tem reservas suficientes para conseguir. Ele finalmente a quebra em 2 minutos e 23 segundos, ganhando um morno trabalho na sua velocidade do professor. Depois de vários outros alunos tentarem, é a vez da Erika. Ela desmonta a barreira em segundos, deixando os espectadores atônitos. Ela é a oradora do departamento por um motivo. O professor Perry lembra de que o método padrão de desmontagem poderia ser tecnicamente 2 segundos mais rápido, o que ela promete lembrar. Finalmente, é a vez do C1. O professor acha que ele parece bem comum à primeira vista. Em vez de se apressar para desmontar a barreira, ele fica parado, encarando-a intensamente. Os outros alunos começam a sussurrar, questionando o seu método. O nosso garoto não está apenas olhando para um feitiço. Ele percebe que a estrutura da barreira é idêntica à pesada pedra de tinta. A barreira se repara e se reverte exatamente como um minério. Para forjar a pedra, ele percebe que precisa injetar todo o estímulo simultaneamente enquanto iguala perfeitamente as proporções. Ele demora tanto que o professor começa a perder a paciência, mas Erika se pronuncia, pedindo ao professor para deixá-lo terminar. C1 está imerso em pensamentos. Se ele conseguir reter o estímulo acumulado na pesada pedra de tinta dessa forma, poderá dominá-la. De repente, ele desmonta a barreira num piscar de olhos. O assistente não fica impressionado porque C1 levou mais de 7 minutos, mas o professor sabe que não é bem assim. O tempo de observação não importa. Da próxima vez que C1 vir essa barreira, vai destruí-la num instante. O nosso garoto não desmontou apenas o feitiço, ele criou uma fórmula para neutralizá-lo. O professor fica perplexo, imaginando que tipo de criações lendárias C1 produzirá assim que começar a combinar feitiçaria com a sua forja. O nosso garoto se inscreveu para usar forja intermediária em um material de nível de herói. Por causa disso, a equipe administrativa envia e-mails a vários professores que precisam supervisionar as sessões práticas, de acordo com o artigo B das regras de segurança. A equipe se pergunta quantas candidaturas C1 realmente receberá, mas eles ficam chocados ao ver uma enxurrada de pedidos de professores querendo supervisioná-lo. Por outro lado, nenhuma pessoa se inscreve para a sessão do Hans. Parece que ter ficado em segundo lugar tornou as coisas difíceis para ele. Ele analisa a lista para escolher um supervisor, e os seus olhos se arregalam porque a própria reitora Hill se inscreveu para vê-lo trabalhar. É por isso que a Ruiva está lá no momento, de olho nas suas habilidades. C1 brinca dizendo que agora ele realmente terá que trabalhar duro nesse armamento. Agora ele finalmente está pronto para forjar a pesada pedra de tinta. Ele começa com o primeiro passo. Embora existam muitas maneiras de lidar com o material, ele escolhe o método mais complexo, o processo da cortina escura. Ele coloca a pedra num espaço totalmente escuro para eliminar as impurezas, que se espalham como água quando atingidas pelo mana. Esse método encolhe o tamanho da pedra, mas aumenta enormemente a sua pureza. É praticamente uma reconstrução total do material. Ele decide usar a proporção de 1 para 40 porque, se a reduzir mais, o desempenho não será mantido. Em seguida, vem o segundo passo. Ele flui o seu mana através de uma chama carmesim para filtrar apenas o fogo mais adequado, chamado fogo selvagem. Esta chama específica tem a propriedade única de manter a sua temperatura exata a partir do momento em que é formada. Com isso pronto, ele passa para a forja propriamente dita. Ele começa a golpear a pedra com um martelo envolto num fluente fogo selvagem. A chave aqui é não parar até que a distorção do metal se alinhe perfeitamente com as propriedades da chama. Observando trabalhar com fogo, a reitora se pergunta se ele é simplesmente imune ao calor ou como ele está simplesmente ignorando a dor.
Ela se vê imaginando quanto de si mesmo ele teve que desgastar para se tornar tão bom. 4 horas se passam em um borrão de batidas rítmicas. A reitora até começa a ficar com um pouco de sono, mas então as propriedades da rocha finalmente atingem seu limite. Ela começa a absorver as chamas, e o material começa a mudar. Com a distorção finalmente estabilizada, o terceiro passo está concluído. Agora C1 passa a derreter a rocha de tinta processada e a despeja no molde que preparou. Esta parte do processo não requer nenhuma fundição ou forja porque as propriedades do material mudam naturalmente na escuridão do molde. Assistindo-o trabalhar, até a reitora fica perplexa com as técnicas que ele está realizando. Ele passa para o passo 4, sincronizando as mudanças na rocha de tinta pesada com uma fórmula de desmantelamento de barreira. Naquela fração de segundo, ele constrói um circuito de mana. Uma explosão sacode a sala quando o produto final surge, o bracelete da aranha de tinta. Embora ele ainda não tenha explorado totalmente o potencial do material, as novas possibilidades que ele desbloqueou são definitivamente de primeira classe. Junto com a criação, ele sobe o nível de uma nova habilidade, Fio do Espírito Negro. Ele verifica as especificações do bracelete. É um item de grau raro de qualidade média que absorve a mana do usuário e aumenta de peso com base no quanto está retendo. O melhor de tudo é que ele permite usar a habilidade Anel Explosivo. É um sucesso enorme, mas ver o item finalizado faz o estômago da reitora ruiva roncar de novo, para seu grande constrangimento. Ela se aproxima para olhar melhor, impressionada com o fenômeno de ressonância. C1 admite que ainda não é tão forte, mas se jogar as cartas certas, ele pode conseguir um efeito de conjunto mais para frente. Ele se desculpa por não ter um armamento completo para ela comer já que ela o ajudou, então ele oferece os restos do bracelete. Ela os trata como um tiragosto, mastigando e comentando que tem gosto de migalhas fritas. C1 não pode deixar de se perguntar se tem o hábito subconsciente de fazer coisas que agradam aos gostos específicos dela, não que ele se importe, já que isso está fazendo maravilhas para o nível de vínculo deles. Ela menciona que é uma pena comer restos quando a coisa real está bem ali, e então volta à sua oferta de comprar a lâmina e a bainha dele. C1 ainda não está pronto para vender. Ele precisa delas para sua próxima aula de subjugação. E além disso, ele sabe que precisa mantê-la com fome por enquanto. Ele promete fazer algo especificamente adequado para ela mais tarde, e ela claramente está ansiosa por isso. Com o trabalho terminado, ela diz que ele pode ir enquanto a equipe cuida da limpeza. No entanto, a exaustão finalmente atinge C1, e ele desmaia. Ela fica genuinamente preocupada, mas ele não dá importância, culpando a longa sessão de forja por drenar sua energia. Ela se oferece para levá-lo de volta ao dormitório e pergunta se ele tem medo de altura. Quando ele diz que não, ela o pega no colo e salta alto no ar, os restos que ela acabou de comer dando a ela um notável aumento de poder. Enquanto voam, C1 reflete sobre o quanto as coisas mudaram em comparação com sua vida passada. Enquanto isso, em outro lugar da academia, Erika ainda está esperando por ele, imaginando exatamente como deveria entregar o convite. O site da comunidade da Academia Babel já está bombando. Alguém postou uma foto dela quando Erika estava esperando por C1 e parada na frente do departamento de refino por 3 horas. A seção de comentários é uma bagunça de teorias. A maioria das pessoas está convencida de que ela está esperando pelo nosso garoto. C1 vê a postagem e deduz que, se for realmente importante, ela o encontrará de novo mais cedo ou mais tarde. Agora, ele tem problemas maiores. O professor Ricardo Miles, encarregado do curso de compreensão de ferramentas, começa o dia soltando uma bomba. Ele diz à classe para ir ao centro de treinamento imediatamente, acrescentando que o último a chegar será punido com 20 voltas na pista. A classe inteira corre em direção ao campo de treinamento, deixando nosso garoto se perguntando se essa não deveria ser uma aula teórica. Infelizmente, com seus atributos atuais, C1 é o último a chegar e recebe a penalidade de 20 voltas. Enquanto ele corre, o professor observa, confuso sobre como alguém com uma estamina tão baixa conseguiu realizar a forja intermediária. Assim que a classe se acomoda, o professor confirma a suspeita de C1 de que a compreensão de ferramentas era originalmente uma aula teórica. No entanto, eles mudaram o método de ensino devido ao recente surgimento de caçadores de lâminas de fogo. Esses caçadores visam especificamente ferreiros capazes de forjar lâminas de atributo de fogo de grau herói ou superior, tornando a preparação física uma questão de sobrevivência para os estudantes. Mesmo em sua vida passada, esse caso em particular permaneceu um mistério frio e sem solução. O professor continua sua explicação, afirmando que a classe está mudando para a prática física para que os alunos possam preparar seus corpos para a autodefesa. O objetivo é aprender a natureza das ferramentas enquanto treinam simultaneamente para sobreviver a uma emboscada. C1 percebe que precisa ser cauteloso e decide que seu primeiro passo deve ser aumentar sua estamina bruta.
Para conseguir isso, ele utiliza seu novo bracelete para armazenar mana, um método que o ajuda a aumentar seus atributos médios em 5 pontos. Ele espera que, mantendo esse regime, seu corpo finalmente esteja pronto para o combate no final do primeiro ano. O professor finalmente o chama, encerrando sua corrida de penalidade. Entrega uma espada ao nosso garoto, para que o instrutor possa avaliar sua esgrima através de alguns golpes básicos. Olhando para a arma, Seun sabe que o peso extra e a drenagem de mana do bracelete farão seus movimentos parecerem pesados. Embora sua técnica seja incrivelmente refinada de sua vida passada, ele decide se comprometer com o golpe. Para os outros alunos assistindo, seus movimentos parecem dolorosamente lentos e letárgicos. O professor inicialmente nota que, embora a lâmina de Seun pareça conhecer seu caminho pretendido, a execução parece apressada e sem força. Ele se prepara para fazer uma crítica antes de passar para uma luta, mas o próximo movimento de Seun o deixa completamente paralisado. Em um borrão repentino de movimento, ele manobra sua espada até que o fio esteja descansando diretamente contra a garganta de seu instrutor. Claramente abalado, Miles exige saber quem lhe ensinou uma técnica de tão alto nível. Seun se encontra em uma situação difícil, lembrando que seu instrutor em sua vida passada alegou ter inventado esse estilo específico em apenas 10 minutos. Aquela pessoa, na verdade, era um cliente falido que não podia pagar a conta da forja e pagou com a técnica em vez disso. Seun rapidamente inventa uma desculpa, alegando que simplesmente aprendeu assistindo a vídeos online. Impressionado com o aparente talento natural do garoto, Miles pergunta se ele tem algum interesse em aprender a arte corretamente. Ele até se oferece para escrever pessoalmente uma carta de recomendação para a palestra de elite sobre controle corporal lá em Akarkuf. É assim que Seun se encontra em Akarkuf naquela tarde. Lá, ele reconhece alguém de sua vida passada, um homem que atualmente tenta se livrar de um aluno persistente implorando por aulas. Em sua vida anterior, esse homem era um herói aposentado de classe S e um cliente assíduo conhecido como Quebra-Espadas, Ma Guanggu. Seun acha difícil acreditar que o mesmo homem que no futuro viveria para o jogo e a bebida era originalmente um professor. O professor fica ainda mais irritado ao ver outro aluno se aproximando. Seun se apresenta e menciona a recomendação do professor Ricardo. Jake, que também está presente, intervém para informar ao professor que Seun é o melhor aluno do departamento de refino deste ano. Apesar do título, o professor acha que o nosso garoto parece bem medíocre à primeira vista. Para se livrar do aluno loiro persistente de uma vez por todas, o professor propõe um desafio. O loiro deve derrotar Seun se quiser ser aceito como aluno. Ele declara que o vencedor será aquele que conseguir acertar o primeiro golpe. A luta começa, e o aluno loiro avança imediatamente na direção de Seun. O professor observa atentamente, notando que Seun está estranhamente relaxado. Ele percebe que nosso garoto está maximizando sua flexibilidade e removendo toda a tensão de seu corpo, sugerindo que ele está buscando agarrar em vez de golpear. Para o professor, a luta inicialmente parece que não será muito divertida de assistir. À medida que ambos os oponentes diminuem a distância, o loiro parece ter a vantagem, empurrando-o para trás com tudo o que tem. No entanto, nosso herói está um passo à frente. Ele ativa o anel explosivo para manipular a gravidade no momento crucial. Em um piscar de olhos, Seun recua, mas quando o loiro investe sobre ele, ele fica atordoado. Seun consegue machucar o nariz do aluno na confusão e pergunta friamente se ele talvez tenha sido um pouco rápido demais para ele. O professor fica sem palavras depois de testemunhar o ataque. Quando ele recupera a voz, ele diz a eles que a demonstração acabou, notando que é impossível ensinar Jake, já que o garoto falhou. No entanto, Seun, sempre arrogante, aponta que, já que foi ele quem derrotou o Jake, o professor agora é obrigado a ensinar o loiro. Essa jogada faz o instrutor admitir que é realmente patético para o melhor aluno de Akarkuf ser derrotado por um ferreiro. Mal-humorado, ele concorda em ensinar Jake e promete enviar um horário mais tarde, o que de alguma forma ilumina o rosto dele apesar da derrota. Depois que o garoto agradece, o professor o enxota para que possa falar com Seun a sós. Uma vez a sós, o professor exige ver a mesma técnica que Seun mostrou ao professor Ricardo. Ele avança e balança sua espada, mas em um piscar de olhos, o professor o desarma. Ele explica que a técnica é a morte à primeira vista. Ela tem grande potencial, mas a execução de Seun é tão rude que é inútil contra um verdadeiro espadachim. Ele até afirma que quebraria os ossos de quem criou tal habilidade, sem ter ideia de que ele, o professor, é tecnicamente quem a criará no futuro. Independentemente disso, ele se oferece para ajudar Seun a construir uma base física adequada para suportar tal habilidade. Nosso garoto é oficialmente matriculado em sua classe e dispensado. Enquanto ele sai, o professor não consegue deixar de pensar que o garoto se acha um pouco demais. Do lado de fora, Jake o alcança e lhe entrega um convite, o exato mesmo que Erika queria que ele recebesse.
É um convite para a noblesse, um encontro prestigiado para cadetes de famílias de elite. Seun hesita, mas Jake insiste que é uma demonstração de gratidão por ajudá-lo a ser aceito pelo professor. No caminho de volta para seu departamento, Seun calcula sua agenda. Com as matérias secundárias em composição de barreira e controle corporal, ele decide que precisa de mais uma matéria do seu próprio departamento. Ele avalia suas opções entre alquimia e encantamento. Nesse momento, uma nova personagem aparece, uma garota com olhos brilhantes que está absolutamente encantada com o bracelete dele. Ela pergunta animada se foi ele quem fez, e quando ele confirma, ela implora para adicionar um encantamento. Naquele momento, um vínculo se forma com a garota, Leia Claudel. Na vida passada, ela foi uma gênia que elevou o grau de um armamento em 2 níveis inteiros apenas com seu encantamento. Ela acabou revolucionando completamente toda a indústria de encantamento. Ela quase grita quando percebe que o bracelete é feito de rocha de tinta pesada. Eles se sentam para que ela possa inspecioná-lo, e ela começa a tagarelar sobre quais fórmulas usar. O problema é que ela quer adicionar muitas. A compatibilidade dos materiais é simplesmente boa demais para deixar passar. Ouvindo a paixão dela, Seun decide deixar o item com ela, já que ele já tem um substituto em mãos. Ela fica maravilhada com a confiança dele, e eles se apresentam formalmente. Ela é uma veterana do 3º ano do departamento de encantamento. A conversa deles é interrompida quando um dos lacaios de Erika chega, exigindo ter uma palavrinha com o nosso garoto. Leia tenta protestar contra a interrupção, mas Seun a impede, dizendo para o cara falar o que tem que falar ali mesmo enquanto ele termina seu café. O homem exige que ele peça desculpas a Erika pela grosseria de rasgar o convite dela. Seun lembra que foi a própria Erika quem pediu para ele rasgá-lo. O lacaio admite que isso é verdade, mas argumenta que nosso garoto não deveria ter aceitado o novo convite de Jake. Frustrado, Seun pergunta se foi mesmo Erika quem o enviou, mas fica claro que o cara está agindo por conta própria. Leia intervém para colocá-lo no seu lugar, apontando que todos sabem que ele é apenas um servo do jovem mestre da família Invi. Enfurecido, o homem ativa um feitiço de ilusão, distorcendo os arredores e rosnando que há muitas pessoas em Babel muito superiores a eles dois. Seun aponta que o homem deve estar falando de si mesmo, o que só alimenta a raiva do lacaio. Em resposta, o homem envia um enxame de feras ilusórias avançando contra eles. Em vez de recuar, Seun mantém sua posição. Ele percebe que essas feras não são feitas de mana pura. Ele adivinha corretamente que o homem está usando uma pena como meio para ancorar a ilusão. Aterrorizado por ter seu segredo revelado, o homem observa enquanto Seun arranca sua adaga facilmente. Usando a marca de vínculo do ferro da gula, Seun faz com que o metal consuma a adaga por completo. O lacaio solta um grito horrorizado enquanto sua arma de 1.000.001 desaparece no ar. Seun não para por aí. Ele ativa seu anel explosivo, avança contra o homem num piscar de olhos e acerta um soco pesado que encerra o confronto. Com o estorvo fora do caminho, ele se vira para Leia e pergunta qual aula no departamento de encantamento ela recomendaria. Animada com a ideia, ela sugere que ele faça encantamento antigo, mencionando que ela mesma está cursando a disciplina atualmente. O lacaio foge de Seun apenas para dar de cara com Erika. Ela exige ver a adaga dele a sangue frio. Ao pegar a arma, ela o instrui rigorosamente a não relatar o incidente ao seu irmão, afirmando que ela mesma lidará com o assunto com o chefe da família. Inspecionando a lâmina, ela nota o encantamento antifurto e se pergunta se Seun criou uma habilidade de contra-ataque baseada na magia de barreira dela e na do professor. Ela avalia a aptidão dele em forja como potencialmente superior ao nível S, mas, vendo seu domínio da magia, percebe que sua aptidão mágica precisa ser ajustada para pelo menos o nível A. Enquanto isso, de volta à sua aula, Seun recebe uma notificação de que estabeleceu um vínculo com Erika. Ele se pergunta se ela testemunhou sua luta desigual com o servo dela. Como ele roubou a fórmula da adaga do lacaio durante a extração, ele já criou várias réplicas que podem servir como compensação. Embora ele não possa usá-las ainda, ele planeja combiná-las com o fio do espírito negro. Agora ele se vê entediado durante uma aula, pois já sabe tudo o que o professor Kim está ensinando. Eventualmente, o professor passa para a parte prática da aula. Ele coloca blocos de metal diante dos alunos, explicando que, embora o material seja o mesmo, eles podem mudar sua forma dependendo do arranjo de mana. Ele demonstra a deformação do ferro, explicando que dominar essa versatilidade é o que determina a habilidade de um ferreiro. Ele enfatiza que eles devem compreender o verdadeiro potencial do metal que manuseiam. O assistente Ian distribui os lingotes, e Kim passa aos alunos seu primeiro exercício, manipular os arranjos de mana para criar um simples arranhão. Ele os avisa para tomarem cuidado, pois os lingotes são altamente sensíveis. Seun observa a aula e percebe que o professor ainda não rejeitou o potencial da forja mágica. Os alunos recebem 10 minutos.
A maioria deles entra em pânico, pois seus lingotes não estão voltando às suas formas originais. Apenas Hans e C1 têm sucesso. Hans está transbordando de confiança, certo de que sua velocidade e competência se equiparam às de C1. Ele fica empolgado ao terminar a próxima etapa antes de C1, mas sua alegria dura pouco. O professor Kim exige que Hans devolva seu lingote à forma original porque o arranjo de mana está completamente arruinado. O metal não consegue suportar a deformação porque o método de processamento estava errado desde o início. O loiro fica atônito, argumentando que seguiu as instruções perfeitamente. Kim o lembra que ele falhou em compreender o potencial do metal. Se ele não consegue restaurar o arranjo, o equipamento está apenas se deteriorando, não se deformando. Enquanto Hans é forçado a recomeçar, ele nota-se um distraído e assume que seu rival estragou tudo. Nesse exato momento, o dito rival conclui seus próprios arranjos. O professor Kim fica tão atônito que pede para ele demonstrar a deformação novamente. C1 responde altivamente que isso só é possível porque esses lingotes são ajustados especialmente para cadetes, e ele não conseguiria fazer isso com ferro comum. Kim concorda com relutância, mas sua mente vagueia para o santo do fogo sagrado, Lee Kensei, o maior ferreiro e criador da fórmula de deformação. Ele se pergunta se C1 encontrou uma maneira inteiramente diferente de alcançar os mesmos resultados. Após a aula terminar, Kim o impede e lhe entrega um jade de fogo carmesim como presente de admissão. Ele explica que, ao absorver a essência dela, C1 pode fortalecer permanentemente sua chama carmesim. C1 agradece, e o professor sugere então que ele faça uma matéria secundária específica, Fundamentos de Armamentos, da qual ele está dando aulas. Essa aula conta com o maior orçamento de Babel. C1 reflete sobre sua vida passada, percebendo que sequer tinha ouvido o nome do professor Kim naquela época. Ele se pergunta se o homem teve um fim trágico na linha do tempo original, mas nota que, nesta vida, as coisas estão definitivamente tomando um rumo de muito mais destaque. Ele então decide fazer o curso. O professor o lembra que ele já está sobrecarregado de matérias secundárias, mas acaba concordando, observando que isso elevará seu total para 4. Enquanto eles apertam as mãos, C1 se aproveita do contato físico mais uma vez, usando a extração de vínculo para puxar ferro portador de chama diretamente do professor. Mais tarde, de volta ao seu lugar, C1 reflete sobre sua habilidade única. Se ele pode extrair metal de uma pessoa, isso implica que ele também tem a capacidade de forjar e processar um corpo humano. Normalmente, ter múltiplos atributos de mana é perigoso porque eles colidem dentro do corpo, e é por isso que os ferreiros geralmente são aconselhados a se ater a apenas um. No entanto, C1 é um caso diferente. Ao permitir que sua mana interna, do tipo geralmente usada para bloquear o calor, se esgote, seu corpo começa naturalmente a atrair a essência da chama carmesim. Ele percebe que, para dominar isso, precisa construir um circuito de mana dentro de si especificamente para essa chama. Ele inicia o processo extenuante de forjar sua própria energia interna. Conforme ele tem sucesso, a mana do seu atributo se fortalece, e sua chama carmesim salta do rank F para o I+. Esse avanço lhe concede uma habilidade de nível S, magia de forja de corpo espiritual. Suas habilidades físicas aumentam, e sua força e atributos gerais têm uma melhoria significativa. No entanto, o puro influxo de poder é quase demais para lidar. Logo quando ele está à beira de desmaiar e desistir, ele ouve a voz de Leia. Ela o confronta, dizendo a ele que ter os materiais, mas desistir agora, é pura estupidez. Ela lhe pergunta categoricamente se ele realmente vai aceitar a derrota. C1 abre os olhos de supetão, com sua determinação renovada. Ele decide usar cada ferramenta e vantagem à sua disposição. Sentado sozinho em seu quarto, ele define um único propósito motivador. Ele não viverá esta vida com arrependimentos, quer isso envolva um amigo ou um inimigo. No dia seguinte, a oficina é um fervilhar de atividades. Os alunos estão finalizando os itens que passaram o semestre criando, pois precisam fornecer os produtos acabados tanto para a escola quanto para compradores externos. O assistente incentiva todos a darem o seu melhor, lembrando-os de que o orçamento deles depende dessa etapa final. Todos mergulham no trabalho, mas C1 está longe de estar satisfeito. Seu corpo ainda não está na melhor forma, o que causou um leve desalinhamento em sua peça mais recente. Recusando-se a seguir pelo caminho mais fácil, ele recomeça o processo de forja do zero. Ele sabe que, embora um produto de padrão moderado seja suficiente para garantir o orçamento, ele quer produzir pelo menos um item de qualidade verdadeiramente alta. Enquanto trabalha, o timir rítmico de seu martelo começa a se harmonizar até que ele ouve, o som do mar da perdição. É um sinal de que ele está acessando algo profundo. Quando ele termina, a lâmina não tem apenas um fio temporário. Um corte permanente está gravado no próprio corpo do metal. Ele cria com sucesso a espada longa de luz branca e, ao fazer isso, desbloqueia a habilidade de estilo de luz branca de nível C.
Mesmo tendo usado ferro comum, suas habilidades anteriores à regressão estão claramente começando a surgir. Enquanto ele admira seu trabalho, muitos de seus colegas estão lutando para produzir qualquer coisa minimamente decente. No sábado de manhã, Seun se encontra com Leia. Ele está curioso para ver as habilidades básicas de encantamento dela em ação, então ela o leva a um local de trabalho isolado, escondido no distrito de Akarshuf. Eles finalmente chegam a uma loja de ferragens que pertence a uma senhora idosa chamada Helena. No momento em que entram, Helena grita com Leia, perguntando imediatamente se Seun é o namorado dela. Quando Leia o apresenta como orador do departamento de refino, a vovó zomba, comentando que a academia deve ter baixado seus padrões para aceitar um garoto com uma aparência tão frágil. A velha senhora então volta sua raiva para Leia, apontando para a enorme pilha de trabalho que se acumulou. Enquanto Seun olha pela loja, ele admira a habilidade oculta de Helena, mas se pergunta por que alguém do calibre dela está administrando uma simples loja de ferragens em um lugar como esse. Leia admite que a carga de trabalho é pesada e mostra a Seun sua paleta de encantamentos e os pós que ela faz triturando pedras mágicas. Ele observa enquanto ela manipula mais do que as 8 cores básicas com uma diversidade incrível. Quando ele pergunta se ela consegue restaurar fórmulas de encantamento danificadas usando apenas sua paleta, ela confirma que sim. Ela explica que é assim que ganha dinheiro, fazendo renascer encantamentos sem precisar se preocupar com os altos custos dos materiais. Observando-a trabalhar, Seun percebe que a nerd não deixou de ser oradora por falta de talento. Ela apenas está tão imersa na alegria de sua arte que não liga para títulos ou classificações. Enquanto explora a loja, os olhos de Seun são atraídos por uma pedra de amolar específica que ressoa com mana para conceder efeitos especiais. Ele está louco para se testar, especialmente porque acabou de gravar a luz branca pela primeira vez nessa vida. Seus pensamentos são interrompidos por Helena, que o incentiva a pegar algo da pilha de lixo e começar a trabalhar. Seun encontra uma faca desgastada. O fio está cego, mas ele percebe que o eixo não está torto, o que lhe diz que essa lâmina pertenceu a alguém que realmente sabia manusear uma espada. Ele decide usar a pedra de amolar de alta qualidade para afiar o corte até o seu limite absoluto. Enquanto ele começa o processo delicado, a precisão de seus movimentos faz Helena pausar, perguntando-se se esse garoto é mesmo apenas um calouro. Com o passar da manhã, a garota nerd termina sua própria tarefa e percebe que Helena está completamente hipnotizada pelo trabalho de Seun. Ela provoca a velha senhora, sugerindo que ela estava procurando um erro para criticar, mas acabou recebendo uma lição. O comentário rende à garota um tapa rápido e brincalhão da vovó. Seun finalmente termina e entrega a faca, embora prometa que fará um trabalho ainda melhor na próxima vez. Prontamente, Helena expulsa os dois da loja, agindo como se estivessem atrapalhando. Um momento depois, o irmão dela entra para pegar a faca, mencionando que está atolado de pedidos em seu restaurante. Helena não tem vergonha de mostrar sua desaprovação, resmungando que o homem deveria ser um professor no departamento de combate em vez de dono de um restaurante. Quando o homem inspeciona a faca, ele paralisa. Ele pergunta a Helena se ela mesma a afiou ou se um de seus assistentes finalmente subiu de nível, mas ela o surpreende revelando que um mero calouro fez o trabalho. Após analisar o corte assustadoramente afiado e a habilidade por trás dele, o homem fica se perguntando quem é, de fato, esse estudante misterioso. No caminho de volta, Seun e Leia conversam sobre o passado de Helena. Leia explica que a velha senhora é, na verdade, uma professora aposentada do departamento de refino que abriu sua loja em Akarshuf depois de deixar a academia. Seun fica curioso sobre a história por trás da partida dela, especialmente porque ele se lembra de que o departamento de refino era o mais fraco de Babel em sua vida passada. Ele nota que esse não é um detalhe que deveria ignorar. Leia pede timidamente a opinião dele sobre seus encantamentos. Ele elogia os fundamentos dela como impecáveis, mas, assim que ela começa a se gabar, ele a corta chamando-a de mente fechada. Ele ressalta que, apesar do vasto conhecimento que ela tem de vários métodos, ela nunca tenta usá-los na prática. Ela é pega de surpresa, mas ele enfatiza que ela é o tipo de pessoa que conhece a teoria, mas não tem a coragem criativa para executá-la. Ele diz a ela que a imaginação de um criador é sua maior arma, mas que ela tem reprimido a sua. Quando ela protesta que obviamente entende de sua arte, Seun decide mostrar um truque a ela. Ele usa uma analogia. Se ela precisa colocar uma pedra abaixo da superfície da água, criar a pedra é forjar, mas esculpir a imagem dessa pedra submersa na superfície da água é encantar. O encantamento, ele explica, existe na natureza de um sonho. Ele saca sua chama carmesim e mostra a adaga a ela. Leia fica impressionada ao ver que o reforço não está apenas na superfície, mas gravado sob o metal. Ele sugere que ela tente fazer camadas duplas de encantamentos caso apenas uma não seja o suficiente. Ele demonstra lançando uma faca, explicando como a nitidez do corte flui junto à corrente da chama carmesim.
Embora seus próprios encantamentos sejam tecnicamente imperfeitos, ele deposita sua confiança em Leia, sabendo que gênios como ela sempre encontram um meio depois que o caminho lhes é mostrado. Convencida e inspirada, ela pede para ficar com a adaga para poder retrabalhá-la adequadamente. Seun concorda e até mesmo entrega as outras adagas nas quais estava trabalhando. Enquanto ela agradece alegremente, Seun extrai com sucesso uma pedra de vínculo dela, sem que ela perceba. Mais tarde, nosso garoto se dirige ao salão de artes marciais, imaginando se encontrará o cão louco durante a partida de hoje. Ele também não consegue deixar de se perguntar por que Erika está grudada em suas costas neste momento. Ele pergunta se ela lhe dará algum espaço se ele tentar afastá-la, e ela concorda em dar a ele um pouco de espaço. Não tendo outra escolha, ele a deixa acompanhá-lo. Durante a caminhada, ele consegue extrair uma pedra de vínculo pelo toque dela. A pedra de vínculo social de nível S de Erika contém mana afinada e comprimida que pode ajustar arranjos internos de mana desorganizados quando misturada a minerais. Enquanto isso, a pedra de vínculo que ele pegou de Leia é o complexo desabrochar explosivo de nível superior, que atua como um poderoso amplificador para levar o potencial de minerais misturados ao seu limite absoluto. Eles finalmente chegam ao salão de artes marciais, onde a comentarista se apresenta como a professora mais jovem de Babel, Hanfin. Hanfin apresenta os pesos pesados, e a multidão vai à loucura. A primeira é a herdeira da família Myers, oradora do 4º ano de Akar Shuf. Ela é um verdadeiro monstro em combate com uma arte marcial sobre-humana de classe A. Esta é Arya Myers, a Santa da Espada, que no futuro acabará conquistando a Torre dos Heróis. Depois, vem o sucessor da Lança de Brasas da Roda de Chamas e orador do 3º ano, o próprio patrimônio cultural e material da Coreia do Sul. Seun não consegue evitar um sorriso ao vê-lo, sabendo que, no futuro, esse cara de aparência educada se tornará um infame cão louco, Yeon Seonga. A partida começa com estrondo, e as lâminas se chocam instantaneamente. Arya claramente leva a melhor, encurralando Seonga com uma precisão impecável. Ao ver o desempenho abaixo da média de Seonga, Seun se pergunta por que o sucessor de um estilo de lança tão prestigiado está com tanta dificuldade. Será que ele não está recebendo o apoio que precisa? Mas, mais do que isso, é a péssima qualidade da lança que Seonga está usando que realmente irrita os instintos de ferreiro de Seun. No fim das contas, o cão louco perde a partida e desiste na mesma hora. Normalmente, há entrevistas programadas para ambos os jogadores, mas Seonga sai furioso da arena antes que qualquer um possa pegar um microfone. Enquanto Arya começa sua entrevista pós-partida, Seun vê Seonga saindo e decide segui-lo, levantando-se de seu assento. Erika percebe que ele está indo para a saída e parece um tanto aliviada. Ela fica feliz que ele não vai ficar para assistir à próxima luta do irmão dela, embora Seun diga a ela que apenas não tem interesse na atitude odiosa de Arya. O que Seun não percebe, no entanto, é que, ao se levantar para sair, ele atrai os olhos afiados e atentos da própria Arya Myers. Seun rastreia e encontra Yeon Seong em um parque perto do salão de artes marciais. Observando-o à distância, ele se lembra do homem em que Seonga se tornará, o cão louco que serviu como a espinha dorsal do Esquadrão da Morte, acabando por jogar sua vida fora para derrotar o deus demônio do mar da extinção. Neste momento, Seonga não é nem de perto tão perturbado quanto era no futuro, então Seun imagina que extrair uma pedra de vínculo será muito mais fácil se ele jogar bem as suas cartas. Seonga o nota imediatamente. Ele o reconhece da plateia e admite que o garoto tem talento para rastrear as pessoas, mas seu humor é sombrio. Ele exige saber por que nosso garoto o está seguindo. Seun tenta manter o tom amigável, mas Seonga não está nem aí, mandando-o dar fora de forma ríspida. Quando nosso garoto persiste, o cão louco explode, declarando quanto odeia fracos que acham que estão no mesmo nível que ele só porque tem um pouco de habilidade. Comparado à versão aterrorizante do homem que nosso herói conheceu em sua vida passada, esse comportamento, na verdade, parece até um pouco educado. Percebendo que palavras não funcionarão, Seun ativa sua chama carmesim. A visão dele se mantendo firme enfurece Seonga, especialmente quando nosso garoto provoca, sugerindo que Seonga será o responsável por acabar com o legado da lança de brasas da roda de chamas. Cego de raiva, Seonga avança com um soco com a intenção de encerrar a conversa. Mas bem quando o golpe está prestes a acertar, nosso herói ativa a marca de vínculo, Ferro da Gula, que lhe permite desviar a força massiva do ataque. Seonga fica chocado. Ele finalmente reconhece que Seun, como o melhor aluno do departamento, realmente tem o direito de ficar diante dele, mas não pode deixar o insulto passar. Ele ataca novamente com a intenção de mostrar o verdadeiro poder da roda de brasas. No segundo seguinte, Chan congela em pura confusão. A brasa que deveria pertencer exclusivamente à técnica de sua família de repente está tremeluzindo na mão de Seun. O pavor toma conta dele ao perceber que Seun não apenas bloqueou o ataque.
Ele desmantelou a fórmula e a roubou. Ele ataca de novo em uma fúria cega, mas Seung se esquiva sem esforço. Ele sabe que Seong está prestes a perder o controle. No futuro, o incidente de ódio da flor de chama aconteceu precisamente por causa dessa atitude instável. No entanto, o efeito do ferro da gula passa, e seu corpo começa a ceder sob a tensão. Ele sabe que precisa terminar isso para garantir o vínculo, mas não pode fazer de forma pacífica. Ele tem que destruir o orgulho de Seonga para alcançá-lo. Assim que ele prepara seu próximo movimento, uma mão agarra o punho de Seonga no ar. Não é o nosso herói. É Jake, que pulou no meio para interromper a briga. Jake lida com a situação rapidamente. Enquanto Seonga manda os dois sumirem, Jake praticamente arrasta nosso garoto para longe da cena. Assim que eles vão embora, Seonga fica sozinho no parque, lamentando o fato de ter arranjado briga com um calouro e dado um soco que poderia ter manchado a reputação da lança de brasa da roda de chamas e trazido vergonha ao seu mestre. No caminho, Jake continua repreendendo Seung por brigar com um veterano, apontando que desafiar alguém como Yeon Seung é um desejo literal de morte. Nosso herói apenas dá de ombros, respondendo de forma indiferente que não estava realmente lutando com ele. Ele estava apenas o ameaçando. Internamente, ele já está analisando a notificação de que estabeleceu um vínculo com Seung. Ele sabe que pode extrair uma pedra de vínculo assim que a oportunidade certa surgir, mas percebe que há um pequeno problema. Comparado ao terrível cachorro louco endurecido pela batalha de suas memórias do futuro, o Seong atual é muito mais suave. Essa diferença de personalidade significa que o efeito da pedra de vínculo pode ser mais fraco ou diferente do esperado. Para obter o poder de alto nível que precisa, Seung percebe que tem que encontrar uma maneira de evoluir seu vínculo com o futuro cachorro louco. Tentando mudar de assunto, Seung se vira para o colega loiro, Mestre, e pergunta como a mão dele está aguentando após parar o soco do cachorro louco. Jake sorri, se gabando alegremente de que sua mão é dura como ferro. Jake, no entanto, não se distrai facilmente. Ele ainda está suando frio sobre o que Seung disse mais cedo sobre a sua irmã. Sabendo que Arya é a irmã de Jake, Seung não tenta amenizar. Ele diz a Jake na cara dura que ela é metida. Isso traz um olhar de puro horror ao rosto do garoto, que percebe enquanto encrenca Seung está, especialmente já que Arya já está fuçando atrás de informações sobre ele. Para piorar a situação, Jake solta uma última bomba. Ele conta que sua irmã demonstrou oficialmente um interesse pessoal nele. Jake parece que vai desmaiar, sabendo que quando Arya Mayer se interessa por alguém, as coisas nunca terminam de forma tranquila. A primeira coisa que nosso garoto comenta é como Arya deve ter ouvidos muito aguçados para escutar a conversa dele no meio daquela multidão barulhenta. Ele nota que vai receber bem o interesse dela, contanto que continue sendo apenas um interesse. Por dentro, ele já está calculando que chamar a atenção de Arya, que é rival de Seonga, é o atalho perfeito para conseguir a atenção do lunático também. Jake tenta bancar o mediador, alertando de que sua irmã não é alguém para se subestimar, mas Seung o interrompe. Ele chama a Arya de mesquinha e insidiosa de forma direta, o que deixa Jake em pânico total. Jake finalmente pergunta por que ele não gosta tanto dela, e os pensamentos de Seung viajam para sua vida passada. Ele se lembra de como Arya desapareceu de repente um dia, apenas para alguém invocar um deus demônio de sua espada, a divindade demoníaca da luz extinta. Claro, ele não pode dizer isso, então apenas dá a desculpa de que o rosto dela praticamente grita problema. Quando Seung sai, Jake recebe uma mensagem de sua irmã. Ela quer qualquer informação sobre Seung e basicamente ordena que Jake seja a ponte entre eles, mas sua próxima mensagem o faz recuar. Ela menciona que sua irmã mesquinha e insidiosa quer um favor. Isso significa que ela ouviu a conversa toda. Na manhã seguinte, nosso cara se vê na sala de aula, embora seu ombro ainda o esteja matando por causa da briga com Seung, e Hans está por perto, fervendo de ansiedade com a agenda do próximo encontro de intercâmbio. Seu professor, RHYS Dova, de refinamento de atributos, chega para assumir as aulas principais. Os alunos estão visivelmente desanimados porque o cara é um lunático notório. Antes de começar, o professor começa a distribuir os resultados de seus principais trabalhos de refinamento e seus orçamentos para o próximo semestre. Um por um, os alunos pegam os seus, e Seung fica por último. A turma toda está morrendo de vontade de saber como é o orçamento dele, mas o professor solta uma bomba. Seu orçamento ainda não foi liberado porque seu trabalho teve uma qualidade tão alta que decidiram colocá-lo no leilão público do segundo ano primeiro. Eles vão finalizar o financiamento dele depois disso. Seung inicialmente suspeita que seja obra de Michael, mas ele rapidamente descarta isso. Ele conclui que, se realmente houvesse um problema, o professor Kim já teria intervindo. Então, ele decide deixar a situação do orçamento para lá por enquanto e foca na aula. O professor Hissidova começa sua palestra sobre mana residual, e a sala fica em silêncio quando Yoon Seung entra como assistente voluntário.
Os calouros ficam chocados ao ver um famoso melhor aluno do terceiro ano no meio deles. O professor explica que a mana residual nos armamentos é normalmente dividida em duas categorias, o tipo básico de carregamento e o tipo independente, que pode gerar sua própria mana ou puxá-la da atmosfera. Como os tipos independentes são incrivelmente difíceis de fabricar, o professor anuncia que eles vão praticar o tipo de carregamento hoje. Ele sinaliza para Seonga demonstrar, acrescentando que a mana do atributo de fogo é notoriamente volátil e difícil de estabilizar como energia residual. No entanto, se um ferreiro conseguir suprimir essa natureza selvagem, a retenção de calor não terá igual. Todos assistem maravilhados enquanto Seonga manuseia sem esforço suas lanças de brasa da roda de chamas, exibindo um nível de controle que parece impossível. O professor termina o segmento teórico dando a tarefa de criar um item usando mana residual de carregamento do atributo de fogo com um tema de roda de chamas. Ele diz a todos para se trocarem e se encontrarem na sala de refinamento. Enquanto os alunos saem, vários tentam bajular Seonga, mas ele grita com eles para sumirem. Assim que a sala fica vazia, ele se dirige ao nosso garoto e exige saber exatamente o que o garoto descobriu sobre ele. Nosso cara solta uma avaliação clínica e sombria que deixa Seonga atordoado. Ele explica que o verdadeiro poder do estilo da roda de chamas é medido por quantas rodas um praticante consegue manifestar, notando que o líder da seita, Lee Van Ryon, é famoso por criar 8. Ele então aponta que, enquanto Seung consegue aguentar 6 e está atualmente forçando uma 7ª, ele está esbarrando em um muro onde não será capaz de mantê-las por muito mais tempo. Seung fica visivelmente abalado porque ele nem sequer compartilhou essa dificuldade com seu próprio mestre. Sayon explica que, como ele também possui o atributo de fogo, ele conseguiu sentir que as chamas de Seung estavam estranhas. Em vez de detonar o poder corretamente, ele está apenas deixando a energia escapar de forma descuidada. Percebendo que Sihon vê uma solução que ele mesmo não consegue encontrar, Seong exige saber o preço por sua ajuda. Nosso garoto não hesita e estabelece duas condições. Primeiro, Seong deve pagar um preço justo por cada conselho ou assistência que receber. Segundo, ele deve consultar Seong sempre que tiver uma decisão difícil a tomar. Ele diz que quer uma resposta antes deles entrarem na sala de refinamento. Após um silêncio curto e tenso, o cachorro louco concorda com o acordo, desde que Seung consiga realmente lhe mostrar alguma prova tangível de sua habilidade durante o trabalho prático. Seung está pronto para entregar a prova que Seung exige durante o workshop de forja da tarde. Enquanto ele trabalha, uma onda de murmúrios se espalha pelos outros alunos porque ele está fabricando completamente sem um projeto. Eles assistem com ceticismo enquanto ele mistura minérios de atributo de fogo e atributo de trevas em uma proporção de 7.3, fofocando que ele está desperdiçando materiais de forma imprudente e que a mana oposta simplesmente se dissipará em nada. Seung está imerso demais em seu trabalho para se importar com o barulho. Ele espera até o calor atingir o ponto em que a mana do atributo começa a vazar, e então tira as luvas. É hora da substituição térmica. Ele controla simultaneamente as chamas e sua própria mana para travar os atributos do metal. Observando de fora, o professor Dova finalmente entende o porquê da escola estar tão obcecada com um item do leilão de Seung. O garoto já está dominando a substituição térmica como um mero calouro. Embora pareça um procedimento padrão para um olho não treinado, Seonga percebe a genialidade sutil por trás disso. Nosso garoto está colocando a mana de fogo por dentro e a mana de trevas por fora, criando um equilíbrio perfeito que permite desenhar um círculo de mana impecável. Isso atinge em cheio Seong-hye, que sempre viu seu próprio atributo de mana de trevas como um obstáculo proibido ao seu estilo da roda de chamas. Ao ver esse método, ele percebe que pode finalmente ser capaz de integrar sua mana de trevas em vez de lutar contra ela. No entanto, quando Seonga tenta o método sozinho após a aula, as coisas dão errado. Ele consegue criar uma roda de chamas negras, mas seu poder cai para a quinta roda, deixando-o sem força para a sexta. Argai nota que, embora essas chamas negras sejam tecnicamente mais fortes do que 7 rodas regulares, no entanto, o problema é que a variação do destino da flor de chama está chegando. Se Seonga cair para menos de 6 rodas, ele perde sua posição de sucessor. Seonga está frustrado porque ainda não consegue controlar totalmente a mana das trevas, e o instrutor chega amanhã. Desesperado para manter seu posto, ele lhe diz que fará qualquer coisa para garantir sua posição. Nesse momento, Seung extrai uma pedra de vínculo, a pedra negra de ressonância vermelha. Esse minério único permite que a mana de fogo e das trevas coexistam, fazendo com que seus comprimentos de onda conflitantes ressoem. Para executar o plano, Seonga leva Seung a uma sala de treinamento particular de alta segurança em Akarkuf. Eles ajustam o ambiente da sala para imitar o portão da flor de chamas, para que Seonga possa forjar as ferramentas de treinamento perfeitas. Usando a pedra de vínculo que acabou de pegar de Seonga, nosso garoto a divide e incorpora um pedaço em cada uma de 2 lanças separadas.
Seonga não fica empolgado em usar duas armas, especialmente porque lidar com uma lança já é um desafio, mas nosso herói explica que duas lanças são a única maneira de equilibrar adequadamente seus dois atributos de mana conflitantes. Para que isso funcione, ele explica ainda que Seonga precisa manifestar uma roda de chamas com a mão esquerda enquanto simultaneamente libera mana de atributo das trevas com a direita. Assim que o cachorro louco começa a praticar, ele imediatamente encontra um obstáculo. Nosso garoto aponta que Seonga está deixando a mana das trevas vazar inconscientemente para sua mão esquerda. É um efeito colateral natural de ter vários tipos de mana. Mas, no caso de Seonga, a energia é uma bagunça porque ele passou anos tentando suprimir o atributo das trevas. Seon explica que, se ele conseguir se acostumar a lidar com ambos simultaneamente, alcançar a marca da sexta roda será fácil. Para acelerar o processo, ele faz Seonga usar um bracelete especializado para ajudar a estabilizar o fluxo. Após 3 horas de treinamento exaustivo, o cachorro louco finalmente começa a se adaptar. Essa técnica é, na verdade, algo que seu eu do futuro criou, então se encaixa perfeitamente nele. Seon observa atentamente, analisando cada detalhe, os padrões de respiração, os movimentos musculares, a mudança de gravidade e o comprimento de onda específico da mana enquanto ela circula pelo corpo antes de ser liberada na ponta da lança. Seonga finalmente percebe os olhares e pergunta o que ele está fazendo. Nosso garoto explica com indiferença que está simplesmente coletando dados para forjar uma arma para ele. Ele lembra a Seonga que ainda tem um trabalho para entregar, então não deve criar muitas esperanças. Mas o cachorro louco admite que não espera muito do trabalho de um aluno do primeiro ano. A conversa eventualmente muda para o motivo de Seonga estar tão desesperado para continuar sendo o sucessor. Ele admite que é porque esse é o desejo de seu mestre. Nosso garoto se lembra de sua vida passada que Seonga era um órfão acolhido por seu mestre, o primeiro líder da seita e um herói de classe S. Mesmo que o mestre tenha se aposentado devido a um ferimento, Seonga o vê como um pai e sente o peso de realizar o sonho do seu mestre. Seonga então devolve a pergunta para Seon, perguntando o que ele ganha com tudo isso. Nosso garoto não suaviza sua resposta. Ele explica que, em breve, os 6 grandes reinos demoníacos serão engolidos pelo pântano do pandemônio, e o mundo estará infestado de bestas demoníacas. Para deter o catalisador, ele precisa entrar nesses reinos, o que exige 2 coisas, pessoas poderosas para protegê-lo e materiais para forjar armas. Ter Seonga como um futuro líder da seita lhe dá o apoio financeiro e a influência política de que precisa. Seonga o chama de materialista, e ele não nega. Eles são praticamente estranhos. Então, por que ele ajudaria de graça? Seonga finalmente entende o que está em jogo e faz um juramento solene. Se nosso herói o ajudar a se tornar o líder da seita, ele o seguirá naqueles 6 reinos demoníacos. Naquele momento, Seon tem um flashback do futuro cachorro louco, que uma vez exigiu uma arma capaz de matar divindades demoníacas. Com essa lembrança em mente, Seon usa a impressão de vínculo na pedra negra de ressonância vermelha, totalmente determinado a transformar seu veterano em uma potência. No dia seguinte, o instrutor Gang e eu, do portão da Flor de Chamas, chega ao salão de treinamento público do primeiro andar do Flavium. Ele traz consigo discípulos selecionados pelo líder da seita, na esperança de expandir seus horizontes por meio de uma partida de treino. Quando o instrutor começa a zombar dele, Seonga o avisa para ter cuidado com o que diz. O homem astuto oferece um pedido de desculpas falso e pede para prosseguir com a avaliação de habilidades, mas o cachorro louco lança um desafio imprevisto. Ele exige um teste de promoção para a 7ª roda. O instrutor é pego de surpresa. Aos olhos dele, Seonga não passa de um tolo tentando usurpar o assento do líder da seita apenas com puro esforço. Ele se lembra das ordens do líder da seita para lidar com ele, caso ele tente desafiar a 7ª roda. Com um sorriso cínico, ele tenta ganhar tempo, mas Seonga pergunta de forma sombria se ele tem muito medo de perder seu cargo de instrutor para aceitar o desafio. Finalmente, eles concordam com uma partida de treino de domínio, uma disputa direta de força onde a roda de chamas mais forte vence. Seonga precisa de pelo menos uma vitória ou um empate para garantir a promoção. Ao se aproximar, o instrutor zomba das lanças curtas de aparência rústica em suas mãos. Ele lembra a Seonga que usar atributos das trevas é estritamente proibido, já que ele não consegue controlá-los, e eles não seriam reconhecidos como verdadeiras rodas de chamas. Mas Seonga o ignora e manifesta a 7ª roda com sucesso, misturando perfeitamente os 2 atributos. O instrutor continua arrogante, afirmando que Seonga vai se arrepender disso enquanto ativa suas próprias rodas. Mas, um segundo depois, uma explosão massiva abala o salão. Um dragão de chamas negras atravessa as rodas do instrutor, despedaçando-as completamente. A força é tão esmagadora que a própria lança do instrutor se parte, deixando-o completamente derrotado. Com a saída do instrutor, a cerimônia de promoção de Seonga é marcada.
Em breve, ele será reconhecido como instrutor e sucessor oficial. Quando C1 pergunta o que é necessário para realmente se tornar o líder da seita, ele explica as duas condições. Primeiro, ele deve alcançar a 8ª roda. Segundo, ele precisa do consentimento da maioria dos instrutores. Como esse consentimento geralmente vem por meio de partidas de treino oficiais e brutais, não será fácil. C1 continua confiante de que pode levá-lo até lá e o provoca para que se concentre apenas em como vai retribuí-lo. Seonga concorda em pagar qualquer preço que estiver ao seu alcance. Na verdade, ele fica tão impressionado que quer encomendar outra coisa. Olhando para as lanças gêmeas, que originalmente eram apenas um trabalho rápido, ele percebe que se C1 pode fazer algo tão poderoso em poucas horas, ele definitivamente pode fazer algo melhor. Então, ele exige uma arma verdadeiramente útil. Naquele momento, o nível de vínculo de C1 com o cachorro louco chega ao nível 2. O relacionamento está se estabelecendo ainda mais, e uma pedra de vínculo estará pronta assim que a próxima grande transação deles for concluída. Na quarta-feira, é hora do leilão do 2º ano. Há uma grande multidão, e C1 decide mudar um pouco seu traje enquanto se senta ao lado dos outros melhores alunos, pronto para o show começar. O professor Kim continua desconfiado, imaginando exatamente que tipo de plano o vice-reitor está tramando para assumir o controle do departamento de refino. O tema do leilão são espadas de ferro, com 30 itens inscritos, mas há um porém. Uma etapa especial de verificação de qualidade foi adicionada. A verificação usa Seagumpo, um tecido especializado tecido a partir da pele derretida de uma besta classe S, o tigre branco. Esse material é incrivelmente único porque é macio como tecido, mas mantém a dureza do metal, projetado especificamente para acabar com a durabilidade de qualquer arma que não seja perfeitamente fabricada. Ao golpear as espadas contra esse tecido, os juízes podem facilmente eliminar quaisquer itens que sacrifiquem a integridade estrutural pela fiação. Assim que o leilão começa, os juízes começam a testar as espadas uma por uma contra o pelo de tigre branco. Erika, observando de lado, pergunta a C1 por que usariam algo tão raro quanto um pelo de classe S para um teste simples. C1 explica a armadilha. Embora o tigre seja conhecido por ser duro, suas propriedades são, na verdade, complexas. O pelo age como um devorador de metal. Não importa o quão de alta qualidade uma lâmina pareça, o pelo destruirá sua durabilidade se o refino não for impecável. Erika percebe que isso coloca a espada longa de luz branca de C1 em uma enorme desvantagem. Ele admite que todo o processo de verificação foi manipulado especificamente para fazê-lo falhar. Se sua arma quebrar ou falhar no teste, a reputação do professor Kim sofrerá um grande golpe junto com a dele. No entanto, C1 não está preocupado. Ele sabe que não fez apenas uma boa espada. Ele fez uma obra-prima. Finalmente, é a vez do nosso herói. O juiz se aproxima da espada longa de luz branca e se prepara para golpear o tecido Seagumpo. Mas quando ele balança a espada, algo impossível acontece. Em vez da lâmina cortar o tecido ou quebrar contra ele, a espada é empurrada violentamente para trás. A espada voa da mão dele, caindo ruidosamente no chão, deixando todo o público e os juízes ali parados em choque total. Eles não têm ideia do que acabou de acontecer, mas é evidente que não se trata de uma espada de ferro comum. No momento seguinte, nosso garoto se levanta para esclarecer o caos. Ele explica que, embora uma espada típica focada na afiação se despedaçasse contra o tecido Seagumpo, sua lâmina é diferente. Ela reúne a mana atmosférica dispersa e a condensa em uma borda incrivelmente fina. Quando o público protesta que não sentiu nenhuma mana, ele confirma que a camada é tão refinada e fina que é quase indetectável, uma verdadeira aura de corte que parece luz pura. Ele explica que a espada foi desviada porque tanto a lâmina quanto o tecido compartilhavam a mesma aura de corte de alto nível, fazendo com que se anulassem mutuamente. Em seguida, ele usou a pedra de vínculo social para ajustar as flutuações irregulares de mana, garantindo que a lâmina ficasse perfeitamente estável. Para provar, ele mesmo testa a espada no tecido, e ela o corta sem o menor esforço. Nesse momento, o nível da espada sobe oficialmente para raro. Como o fio não é afiado com uma pedra de amolar, mas mantido por uma aura fortalecida por uma habilidade, seu valor dispara. O leiloeiro, perplexo, imediatamente aumenta o lance inicial de 1.000.001 para 5 milhões. De repente, todos os melhores alunos na sala querem a espada como material de pesquisa. A guerra de lances se transforma numa verdadeira loucura. O melhor aluno loiro eleva o preço para 200 milhões e enquanto Erika continua aumentando a aposta. Enquanto seus colegas esbanjam quantias capazes de mudar vidas, nosso pobre garoto não consegue evitar pensar no seu próprio saldo bancário miserável de 110.001. Por fim, o preço atinge impressionante 600 milhões e num lance feito por ninguém menos que a reitora ruiva. Jake fica emburrado num canto. Sua irmã ordenou que ele comprasse a qualquer custo, mas nem mesmo ele consegue superar o lance da reitora.
O professor Kim apenas observa com um sorriso orgulhoso e convencido. Mais tarde, no escritório da Ryu, o dinheiro é depositado na conta de C1. A reitora explica que planeja usar a espada em uma zona de perigo real em vez de deixá-la estragando em treinamentos. Aproveitando o momento, ele pede que ela defina um destino de subjugação, e um val. É um local geralmente reservado para as práticas do primeiro ano. E embora a reitora hesite devido ao protocolo, C1 a convence prometendo presentear-lhe um armamento personalizado quando retornarem. Ela concorda na mesma hora e marca a viagem para a próxima semana. Na verdade, Yunval é apenas uma desculpa. Ele está caçando um item de grau especial que pertenceu a Jürgen Kruger, o líder do grupo Uri, o necromante mais forte do mundo. Enquanto isso, um Jake derrotado se reporta à área. Ela já sabe que ele perdeu o leilão, mas decide deixar passar, por um preço. Ela diz a Jake que, já que ele divide a aula de controle corporal com C1, ele precisa usar essa oportunidade para trazê-lo até ela. Em troca, ela promete lidar com o pai dele sobre a cerimônia de sucessão e até insinua que pode tirar Jake da posição de melhor aluno antes da formatura. Motivado pela chance de liberdade, seu irmão decide ter sucesso a qualquer custo. Quando ele sai, Arya se lembra do comentário de C1 sobre ela ser detestável. Esse garoto com certeza está começando a dar nos nervos dela. No dia seguinte, nosso garoto entrega seu trabalho principal para a aula de refino de atributos, as mesmas lanças curtas que Zong usou em sua luta. Uma é a lança carmesim com atributo de fogo, e a outra é a lança negra com atributo das trevas. O professor fica boquiaberto com o talento artesanal, notando que as fórmulas são tão precisas que até alertam o usuário se o controle de mana estiver levemente errado. Essencialmente, não são apenas armas. São ferramentas de treinamento perfeitas. O professor lhe dá a nota máxima e o dispensa das próximas aulas, mencionando que, nesse ritmo, C1 poderia praticamente se formar agora. Depois de recuperar as lanças, ele vai para o salão de treinamento para sua aula de controle corporal. Ele encontra Jake já lá. Como C1 chegou cedo para encaixar um pouco de treino, ele se oferece para sair, mas Jake o impede para pedir um favor. Nosso garoto recusa antes mesmo que Jake termine a frase. Ele já sabe que Arya mandou Jake para arrancar uma arma dele. Na verdade, seu objetivo é manter o interesse de Arya lá no alto, assim como fez com o Ryu. É por isso que ele não vai entregar um trabalho medíocre. O loiro, desesperado para cumprir a ordem da irmã, saca um martelo de alta qualidade, o martelo da chama negra, e propõe uma aposta. Se C1 vencer num combate, ele fica com o martelo. Se Jake vencer, C1 tem que forjar uma arma para Arya. Nosso garoto concorda, mas com uma condição. Jake não deve mencionar o nome de sua irmã por um mês inteiro, e também tem que avisá-la sobre esse silêncio. Com as apostas definidas, nosso garoto prepara suas duas novas lanças. Jake não planeja ser pego de surpresa como da última vez. Ele decide lutar com tudo desde o início, comprimindo uma quantidade massiva de mana no punho, o mesmo poder avassalador que ele usou para parar o soco de Shanhe outro dia. Ao ver isso, nosso garoto desativa sua pedra de vínculo social e ativa o ferro da gula através da habilidade de impressão de vínculo. Jake nota a postura fluida de C1 e se pergunta se ser um ferreiro lhe dá uma vantagem natural para empunhar várias armas. No entanto, o loiro continua confiante. Ele não acredita que C1 possa vencê-lo apenas por ser familiarizado com uma arma. Ele avança, com os punhos prontos para acabar com tudo, mas fica completamente perplexo quando C1 dá um passo para trás e se esquiva sem esforço. Então, C1 inicia a técnica da lança de brasa da roda de fogo, enviando uma onda de medo por todo o corpo de Jake. Em sua vida passada, nosso cara passou muito tempo conversando com um dos cachorros só para criar um vínculo forte o suficiente para conseguir uma pedra de alto nível. Durante esse tempo, ele aprendeu a técnica secreta que o Criador nunca ensinou a ninguém. Embora o que C1 esteja fazendo agora seja apenas uma imitação grosseira, é mais do que suficiente para dominar a luta. C1 avança num arco com a lança, forçando Jake a recuar de terror. Jake percebe que está sendo arrastado pelo ritmo de C1, mas também sabe que os atributos físicos de C1 estão sendo sustentados por habilidades. Ele decide que sua única chance é se esquivar e esperar a duração das habilidades acabar para virar o jogo. Por outro lado, C1 enxerga claramente a estratégia de Jake de enrolar a luta. Sabendo que não pode vencer um jogo longo de desgaste, ele decide terminar logo ativando o anel explosivo, extraindo um poder enorme da pedra de vínculo em seu bracelete. Jake fica apavorado enquanto uma torrente de chamas carmesim avança em sua direção, percebendo a intensidade da mana que C1 agora está canalizando. Sentindo a pressão, Jake para de se segurar. Ele manifesta a espada sem forma do estilo Mir usando eixo azul e fio de luz simultaneamente para lançar um contra-ataque em alta velocidade com as próprias mãos. Nosso garoto enfrenta de frente com a lança de brasa da roda de fogo. Primeira revisão, crescente do eclipse.
Inicialmente, ele planejava pegar leve, mas ver Jake usar uma arte de espada de alto nível sem uma lâmina real o força a usar cada pingo de sua habilidade para garantir a vitória. Os dois poderes colidem numa explosão ofuscante de mana. Quando a poeira finalmente abaixa, os dois garotos estão prontos para atacar a garganta um do outro em um impasse perfeito. O punho de Jake está a um mero milímetro do rosto de Seun, enquanto a ponta da lança está pressionada firmemente contra o pescoço de Jake. Jake fica em silêncio por um momento antes de finalmente admitir sua derrota. Depois que Jake admite sua derrota, ambos os garotos se acalmam, e a primeira coisa que Seun sugere é que declarem empate. Jake recusa, argumentando que como usou uma habilidade quase fatal, isso conta como uma derrota para o loiro. Frustrado, Jake xinga em voz alta sua incapacidade de usar uma espada. Nosso garoto já notou o problema. Apesar da reputação lendária dos Myers com a espada, Jake não consegue usar uma lâmina porque acaba despedaçando qualquer arma que toca, até as com durabilidade de grau de herói. Para diagnosticar o problema, Seun pede que Jake estique a mão direita, relaxe e mantenha a mana parada. Enquanto Jake se pergunta o que está acontecendo, ele entra em pânico quando Seun, de repente, ataca sua palma com um martelo. Com isso, nosso garoto conclui que o problema é a alteração e não o simples reforço de material. Com um grunhido, Jake exige uma explicação. Para sua surpresa, Seun promete forjar uma espada especificamente para ele. Nesse momento, ele também extrai uma pedra de vínculo de Jake, que é uma pedra de compressão de grau superior. Ela é perfeita para comprimir a mana absorvida, embora normalmente quebre se a densidade ultrapassar sua durabilidade. Seun promete fazer uma espada que não vai quebrar sob essa pressão. Enquanto isso, o professor deles, que estava ouvindo tudo escondido, estabelece um vínculo com o nosso garoto também. Quando Jake sai, o professor exige conversar em particular. Ele desconfia de como Seun, que supostamente era apenas um ferreiro, de repente é tão proficiente com uma lança. Ele exige uma explicação para aquela postura suspeitamente perfeita. Sion tira a pedra de vínculo de Erika e explica isso como uma simples habilidade de reforço que permite que seus músculos imitem o corpo de outra pessoa. Ele demonstra a habilidade, notando que o esforço físico é imenso porque força os movimentos no próprio corpo. O professor percebe que isso é um mimetismo de observação e pede desculpas por sua suspeita. Ele revela que há um demônio, o Doppelganger do Pandemônio, com a mesma habilidade. Essa entidade maligna mata heróis copiando suas habilidades, e o professor claramente guarda rancor dela. Seun percebe que o vínculo do professor foi estabelecido porque ele suspeitava que fosse o próprio diabo, ou o via como a chave para encontrar o monstro. Quando nosso garoto mostra que entende a gravidade da ameaça demoníaca, o rosto do professor se ilumina, notando que hoje em dia os jovens raramente se importam com demônios. Ele admite que as habilidades de Seun já estão além do que ele pode ensinar e promete compartilhar mais informações quando tudo se resolver. Nosso garoto sabe que fisgou o professor porque suas habilidades já estão no nível dos melhores alunos de Akarkuf, apesar de não ter apoio familiar. Ao sair, Sion recebe uma mensagem de Seong, que está se sentindo culpado e quer saber o preço da ajuda recente. Como pagamento, o nosso garoto pede informações sobre Louis Velante. Embora Seong ainda não a conheça, ele promete usar as suas conexões de fora da seita para encontrar. Seung reflete sobre Louis, também conhecida como a Cão Explosiva, que não era tão famosa como Seonga no passado e será difícil de localizar antes da sua lesão. Para o seu choque, Seonga liga de volta quase imediatamente com os detalhes. Louis é a oradora do segundo ano do Departamento Elemental, mas atualmente está de licença. Durante um treino, a sua própria varinha falhou, danificando permanentemente seus circuitos de mana. Ela está a fazer reabilitação no Hospital Geral de Ur, mas não há qualquer melhoria. Isto deixa Seun chocado. Se ela já está ferida, é provável que já se esteja a transformar na Cão Explosiva. Nesse momento, Jake alcança Seun, cheio de perguntas sobre a sua nova espada. Aproveitando o momento, o nosso garoto mostra-lhe o culpado por trás da varinha defeituosa de Louis. Os nomes envolvidos são as famílias Kruger e Barman, familiares por afinidade e membros da rede de elite da nobreza. Como preço pela espada inquebrável, Seun exige que Jake investigue ambas as famílias para ele. Seun diz-lhe que vai demorar cerca de uma semana a terminar a lâmina. O loiro fica tão empolgado que se oferece animadamente para fazer absolutamente qualquer coisa em troca de uma espada que realmente funcione para ele, mas a sua empolgação transforma-se em puro choque quando Seun dá a sua primeira ordem. Ele quer que Jake lhe parta o braço da forma mais limpa possível. Acontece que isto tudo faz parte do plano do nosso herói para garantir uma admissão no Hospital Geral de Ur. Para se aproximar do seu alvo, ele precisa de um motivo para estar lá, e um braço partido de forma limpa é o bilhete de entrada perfeito. A cena muda para o hospital, onde a equipe assiste com a respiração suspensa enquanto Louis Valan tenta teimosamente praticar a sua magia.
Ela tenta manifestar uma bala de lava, mas a sua lesão agrava-se, causando-lhe uma dor agonizante. Ela geme, mas os seus olhos arregalam-se de horror ao ouvir os médicos confirmarem o fenômeno de refluxo de mana. O som desencadeia um flashback do momento exato em que sofreu a lesão que lhe alterou a vida. O médico principal ordena imediatamente que a experiência pare e diz à equipa para administrar neutralizadores de mana. Louis tenta negociar, pedindo desesperadamente uma pequena pausa antes de recomeçar. No entanto, o médico é firme. Devido à deterioração do seu estado, ele limita a sua reabilitação a apenas 50 tentativas por dia e despromove-a a praticar apenas magia de nível principiante. A notícia deixa horrorizada. Para a moradora, ser relegada para o básico parece uma sentença de morte para sua carreira. O pânico instala-se. Ela implora ao seu médico por mais uma oportunidade, mas o seu desespero faz com que a sua mana vaze incontrolavelmente do seu sistema. A equipa, vendo seu descontrolo, prepara um tranquilizante para dominar. Ela corre em direção ao médico, gritando que ainda consegue fazê-lo, mas um membro da equipa é mais rápido, espetando-lhe uma injeção tranquilizante e finalmente silenciando-a. Mais tarde, ela acorda sozinha e amaldiçoa o desespero que lhe custou uma oportunidade na experiência. Ela decide tomar o assunto nas suas próprias mãos. Se a via médica oficial não está a funcionar, ela tem de encontrar outra maneira através da meditação ou exercício físico. Assim que se prepara para se mexer, alguém dá-lhe um toque na cabeça. Ela levanta os olhos para ver o nosso herói ali de pé, com o braço engessado, exatamente onde ele queria estar. Estávamos certos. Ele feriu-se de propósito só para se cruzar com Louis no hospital. A cena volta ao seu passado, a primeira vez que se conheceram, quando metade da cidade estava a arder. Calhou estarem no mesmo edifício quando um alerta de emergência de ataque aéreo disparou, forçando todos a evacuar. Seu mal conseguiu sair vivo, mas enquanto fugia, chamou a atenção de Louis. Naquela altura, ela assumiu que ele era um dos mentores do caos, a julgar pelo seu estatuto de classe A. No presente, se encontrá-la de volta à realidade repetindo a mesma pergunta que ela está a pensar, para que é que ela está a olhar? Louis fica instantaneamente enfurecida, exigindo um pedido de desculpas por ele ter esbarrado nela, mas atualmente ela está demasiado fraca para dar muita luta. O nosso herói decide bancar o cavalheiro, oferecendo-se para acompanhar de volta ao seu quarto ou para chamar uma enfermeira. A segunda opção está fora de questão para ela. Se ela for apanhada fora da cama, a equipa vai trancá-la de vez. Ela deixa-o ajudá-la relutantemente a voltar ao seu quarto, amaldiçoando a sua própria fraqueza por não ser capaz de lidar com um gajo qualquer com um braço partido. Já lá dentro, ele ajuda-a a encontrar o inalador enterrado na sua gaveta. Ela inala um pouco e finalmente sente algum alívio. No entanto, o nosso garoto não está apenas a vê-la respirar, ele está a observar a sua mana. Ao acompanhar o fluxo de energia durante a sua inalação, ele apercebe-se que há algo terrivelmente errado. Ele deixa em choque ao afirmar que, em vez de estar realmente a tratar, aquele inalador está a piorar o seu estado e a destruir-lhe a garganta. Louis congela, pasmada por um estranho estar a fazer uma afirmação tão ousada. No momento seguinte, a sua expressão escurece instantaneamente. Ela exige que ele se repita numa voz baixa e perigosa, mas Seun nem pestaneja. Ele reafirma o que disse logo quando um anúncio soa pelos altifalantes do hospital. Seun é necessário no posto de enfermagem do segundo andar imediatamente. Antes de sair, ele dá-lhe um último conselho. Fica longe desse inalador. Saber que ele é do departamento de refinamento apenas faz com que o seu ódio aumente. Ela grita com ele para sair, atirando-lhe a cara que não precisa dos conselhos de um simples ferreiro. É claro que, depois do seu acidente, ela desenvolveu um ódio profundo por qualquer pessoa associada à forja. Apesar da hostilidade, Seun fica surpreendido ao ver uma notificação. Ele já estabeleceu um vínculo com ela. O médico informa-o de que a sua fratura limpa requer uma semana de tratamento e mais uma semana de descanso. Com 2 semanas no relógio, o nosso garoto já começa a planear. O seu objetivo é curar os circuitos de mana danificados de Louis, mas a sua primeira prioridade é destruir aquele inalador, que ele sabe que, na verdade, é um erosor de mana disfarçado. Como primeiro passo, ele avisa o médico de Louis, afirmando que a viu a ter uma convulsão enquanto tentava forçar a sua magia. Ele sabe que a equipa médica vai trancá-la para sua própria segurança, mantendo-a exatamente onde ele precisa. Na manhã seguinte, o nosso garoto liga a Jake para ter novidades sobre os 2 culpados. Jake admite que o acidente de Louis cheira a esturro. Ele menciona a Torre de Marfim, uma organização independente que patrocina cadetes de magia fora da influência de Babel. O seu poder sobre os estudantes é absoluto. Acontece que a Torre de Marfim estava a selecionar um estudante para uma bolsa de estudos da turma do 2º ano, e Louis era a principal concorrente. Durante o combate de seleção, a sua varinha, fornecida pela família Barman, explodiu.
Visto que as famílias Barman e Kruger estão metidas na mesma cama, é óbvio que se juntaram para esmagar. No entanto, Seun está mais preocupado com o inalador. Ele pergunta a Jake se há mais alguma coisa estranha a acontecer. Jake menciona que a professora Charles, do departamento elemental, se esforçou imenso para patrocinar o tratamento dela. Superficialmente, parece uma professora bondosa a ajudar uma aluna, mas o instinto de Seun diz-lhe que é uma armadilha. Antes de desligar, Jake pede nervosamente a Seun que dê notícias às pessoas que estão preocupadas com a sua lesão. Então, passado um bocado, o nosso garoto começa por mandar uma mensagem a Seonga, dizendo ao cão louco para se portar bem se cruzar com o Jake, ao que Seonga surpreendentemente concorda. Jake também mencionou que Erika estava preocupada, mas como Seun não tem o número dela e acha que ela não é do tipo de fazer uma cena, decide lidar com ela mais tarde. O seu foco volta para o seu alvo. Ele dirige-se ao quarto de Louis e bate a porta. Assim que se apercebe que é ele, ela estende a mão, agarra-o e puxa-o para dentro, batendo a porta com força. Ela está para lá de furiosa. Graças à pequena artimanha de Seun com o médico, ela foi colocada em repouso absoluto na cama durante 2 semanas, e a intensidade da sua reabilitação foi reduzida ao nível 1. Ela derramou sangue, suor e lágrimas na sua recuperação ao longo dos últimos 6 meses, e agora sente que ele arruinou tudo num único dia. Quando nosso garoto menciona o inalador de novo, ela atira-lhe que ouviu realmente o seu aviso e parou de o usar. Depois de ter a sua mana queimada por uma varinha defeituosa dos Barman, ela aprendeu a lição sobre confiar cegamente em equipamento. No entanto, fica completamente perplexa quando ele afirma calmamente que a pode curar. Ela pergunta-lhe de forma atrocista se ele sequer sabe o que é uma queimadura de mana. Seun nem vacila. Ele confirma que é uma doença incurável, algo para o qual nem mesmo os lendários alpinistas do topo encontraram ainda uma cura. Louis está cética, mas curiosa o suficiente para ouvir a teoria dele. Ele começa pelo inalador, que a sua professora lhe deu. Em vez de se ficar pelas palavras, ele decide mostrar-lhe a verdade. Usando seu elo espiritual divino, ele visualiza os circuitos de mana dela. Ele explica de forma simples. Seu circuito original foi feito para suportar 10V, mas a área erodida em seu pescoço teve um pico artificial para 220V. Os olhos dela se arregalam de horror ao ver o mesmo padrão de mana volátil se manifestando na própria garganta de Seun enquanto ele demonstra o efeito. Ele explica que esse constante conflito de voltagem causa uma sobrecarga perpétua, impossibilitando o uso de mana com o tempo. À medida que a ficha cai, ela tem um flashback do momento em que a professora Charles lhe entregou o inalador. A professora havia prometido que seria eficaz para suas feridas, instigando-a a usá-lo para superar a queima de mana e dizendo para nunca desistir, apesar da dor. Louis a agradeceu na época, sentindo-se grata pelo apoio. Agora, de pé em seu quarto de hospital com os dentes cerrados, ela finalmente percebe que foi enganada desde o começo. Portanto, ela jura se vingar da professora, e nosso garoto respira aliviado quando a luz da sanidade retorna aos olhos dela. Ele explica com franqueza que, embora não possa curar fisicamente sua ferida de mana sendo um ferreiro, pode recalibrar seu uso de mana para que ela consiga lançar magia novamente. Sentindo que há um porém, Louis pergunta o que ele quer em troca. Nosso cara é direto. Ele quer que ela se junte a ele para mudar o futuro, explorando os 6 reinos demoníacos. Ela finalmente sorri e aperta a mão dele, selando o acordo. Mais tarde, nosso garoto lhe entrega um saco de cerejas, o que a deixa completamente confusa. Ele explica que a dor que ela sente vem da mana refinada passando pelo circuito danificado em seu pescoço. Geralmente, um mago precisa circular a mana refinada por todo o corpo para conjurar, e é por isso que ela está travada. Sua solução? Ela precisa ignorar esse circuito e refinar a mana diretamente na língua, uma façanha que ele compara colocar um elefante numa geladeira. Louis não acredita que consiga, já que quase não existem circuitos lá, mas Seun garante que ela é a única que pode. Na verdade, foi ela quem inventou esse método na vida passada, ganhando o título de cão explosivo. O treinamento é exaustivo. Primeiro, ela tem que comer uma cereja e manipular o talo delicadamente usando apenas sua língua e mana. Seun a força ainda mais, fazendo-a aprender um palito entre os dentes enquanto grita frases difíceis, infundindo-as com mana e emoção pura. Após uma semana desse treinamento lunático, ela fica frustrada, sentindo que só melhorou sua pronúncia em vez de sua magia. Contudo, ela acaba se desculpando e quer prosseguir. Ele, por outro lado, finalmente revela o segredo. Esse processo todo foi para refinar a mana usada na magia de encantamento. Louis fica chocada ao ouvir isso. Ele explica que os encantamentos só precisam de um minúsculo núcleo de mana e uma imagem mental poderosa para se manifestarem. Para demonstrar, ele forma uma simples esfera de mana, usa um feitiço de transformação para infundi-la com elementos, e então usa um encantamento de aceleração.
A esfera fica tão afiada e rápida que estilhaça a janela do hospital. Antes mesmo que possa se desculpar pelo vidro quebrado, ele fica atordoado em silêncio. Louis já captou o conceito. Ela cria sua própria esfera de mana. No momento seguinte, ela expande em um enorme orbe ameaçador. Seon observa maravilhado. Ele se lembra de que, embora a magia ignore as leis do mundo, um mago com uma forte imagem mental pode desafiar as próprias leis da magia. A cão explosivo é dominada por uma onda de pura emoção, percebendo que finalmente pode usar magia sem sentir aquela dor de esmagar a alma. Nosso garoto sugere gentilmente que ela chore se precisar, mas ela recusa. Ela não vai desperdiçar lágrimas até se vingar das pessoas que fizeram isso com ela. Para ajudá-la a superar o trauma de seu acidente, Seon pega o celular e se prepara para causar confusão no fórum da escola. Mais tarde, nos campos de treinamento da Torre de Marfim, um grupo de calouros luta para derrotar um simples monstro esqueleto. Observando a exibição patética, o vilão do arco atual, Guts, zomba deles e manda sumirem. Enquanto eles fogem, ele recebe uma ligação de Barman, que lhe diz para checar a última postagem no fórum do Café da Torre. Quando vê, Guts explode em um ataque de fúria, amaldiçoando o nome de Louis. Louis postou um desafio aberto para um duelo. Os termos estão definidos. Daqui a uma semana, às 13 horas no Salão de Artes Marciais. Ela zombou dele publicamente, dizendo que poderia recusar se estivesse com muito medo de se machucar. Uma alfinetada educada que Guts sabe ser um insulto direto ao seu orgulho. Enfurecido, ele jura bater nela tão forte que ela nunca mais vai se levantar. De volta ao hospital, a garota não está exatamente entusiasmada com a postagem. Ela está preocupada que sua magia de encantamento não seja forte o suficiente para derrubar Guts num duelo real. Por um segundo, ela até suspeita que Seon seja um espião enviado por Pierre Barman, mas ele a acalma. Ele explica sua estratégia de que a magia dela é instintiva e ligada ao seu subconsciente, mas o acidente a deixou aterrorizada de usá-la. Esse duelo é a terapia de choque de que ela precisa para quebrar seu trauma. Quando ela se preocupa que perder só pioraria o trauma, Seon garante que tem total confiança nela. Nesse momento, Seon extrai uma pedra de vínculo dela, que acaba sendo a pedra da água moribunda, um material de qualidade suprema especializado em amplificar as propriedades da mana imbuída em um minério. É o componente perfeito para o seu novo armamento. Louis fica momentaneamente aliviada, até ver Seon calçar uma luva para seu exame oral, o que a faz começar a latir xingamentos para ele. Enquanto isso, rumores estão se espalhando como fogo pelo campus. As pessoas estão suspeitando abertamente de que Guts foi o mentor por trás do ferimento de Louis, especialmente porque aconteceu logo antes da seleção de bolsas. Guts está sentindo a pressão. Ele já foi repreendido por seu irmão mais velho, que lhe mandou limpar sua própria bagunça. Ele sabe que eles estão gostando secretamente do seu fracasso, esperando usá-lo como desculpa para tomar autoridade sobre as afiliações do Grupo OR. Quando Pierre Barman aparece, Guts perde a paciência com ele. Todos sabem que eles estavam por trás do complô, e Guts está puto porque o plano original era apenas fazer Louis ser expulsa ou presa. Foi Pierre quem mudou o plano para machucá-la fisicamente. Pierre oferece um pedido de desculpas raso, mas Guts não quer saber de palavras. Ele quer um plano sólido para garantir suas posições como sucessores. Pierre o tranquiliza com um tom sombrio, prometendo que tem uma maneira perfeita de lidar com a situação.